isso é um treinamento bem aberto, então a expectativa aqui é que a gente consiga estar se falando durante todo o treinamento. Então, não vou deixar perguntas para o final, porque a gente vai passar por várias etapas de criação de um Data Studio. Então, por favor, se tiver pergunta, ou levanta a mão, ou você pega e fala lá no... Coloca como perguntas aqui na caixa, que aí a gente já vai direcionando, certo? No mais, vou começar a passar. Primeiro, que a gente não pode esquecer, extremamente importante, nosso princípio de liderança, certo? Para esse treinamento, não podia deixar de ressaltar aqui o princípio 7, de ter humildade para aprender e ensinar. Então, da mesma forma que estou tocando nesse treinamento, vocês podem saber coisas que eu não sei, e é super normal, então, por favor, falem, não tem problema nenhum. Se tiver algum insight, alguma ideia, algo que a gente possa falar, algo que eu talvez tenha deixado passar, podem falar, podem trazer, e vai dar certo. Ok? Vamos seguir aqui e aí acho que esse é um dos pontos principais desse princípio, certo? Então, a gente sempre pode, do jeito que a gente ensina, aprende, esse é o ponto principal. Seguindo os nossos combinados aqui, extremamente importante, esse é um ambiente seguro, então perguntem, pelo amor de Deus, perguntem, não deixem de perguntar, podem falar à vontade. O outro ponto é que você pode anotar tudo, não tem problema, pode tirar print. Eu vou disponibilizar todo esse material aqui, tudo que a gente fizer eu vou estar compartilhando com todo mundo, tá? Podem ficar tranquilos. Então, e se precisar de alguma coisa a mais também, podem pedir no chat, podem ficar à vontade. Ponto importante é que a gente precisa ter muito foco. A gente tem um tempo aqui de 2 horas, então eu vou tentar ser o mais produtivo nessas 2 horas, certo? Com vocês. Mas o produtivo não quer dizer que eu vou passar por cima de algumas perguntas. Então, minha expectativa aqui é deixar você já ali sabendo como criar um dashboard, como deixar ele minimamente organizado, saber quais são ali as funcionalidades e todo esse passo a passo, certo? Então, vamos lá. A gente, nesses combinados, a gente pode seguir em frente, tá? Como vai ser nosso momento hoje? Primeiro, a gente está fazendo já, nesse momento, a abertura do treinamento, certo? Dessa abertura, a gente vai ter uma pequena introdução do que seria ali um dashboard, um BI, só uma introdução rápida, mas o foco, maior parte do nosso treinamento vai ser na prática, porque acho que na prática que vocês vão aprender de fato a usar. Então, se vocês não tiverem com o Data Studio aberto nesse momento, vai ter um momento que eu vou passar o link e a gente vai poder fazer junto o Dash, ou vocês acompanham e fazem depois, mas é importante já que vocês tenham o link para poder já estar começando, tá? E, por final, seria encerramento. Encerramento tem algumas coisas que eu queria mostrar para vocês, que é pós esse treinamento, que vai ser bem legal para vocês poderem ver, e depois do treinamento também, se gostarem, continuarem pesquisando, aumentando o conhecimento, tá? Fechado, pessoal. Então, a partir desse momento, a gente começa de fato o treinamento. E aí, vamos embora. Bom, primeiro, vocês vão ver uma loucura acontecendo diversas vezes com várias pessoas. Existe um pensamento, uma fala sobre Data Studio ou Locker Studio. Para quem é mais novo e está chegando nesse mundo, vai chamar de Locker Studio. Para quem é mais antigo, vai estar chamando de Data Studio, porque o Google antes, o Data Studio, era uma ferramenta em teste, então era algo que ele estava testando, estava iniciando. Por isso ele estava chamando de um nome ainda, Data Studio, um nome que não era muito bem aplicado ao Google. Aí, hoje, ele já está dentro do Google, já é uma ferramenta aceita pelo Google, colocada como se não é mais uma ferramenta teste, e ele colocou o nome de Locker Studio, que é o BI do Google. A Microsoft tem o Power BI, a gente trabalha com outro tipo de BI também no ClickSense hoje em dia, mas do Google seria esse Locker Studio, certo? Então, dito isso, vamos em frente. Primeira pergunta, o que é o BI, o Business Intelligence? De forma rápida, é uma estratégia de análise de dados que suportam ou tomar decisão para melhorar o desempenho. Então, a gente precisa ter sempre em mente que, para eu fazer o BI, eu preciso ter uma estratégia sobre algum dado e essa estratégia vai me levar a tomar alguma decisão. Se você for fazer um BI que não seja para tomar decisão, a gente tem que rever e pensar se ele realmente precisa ser feito, certo? Então, o BI ele sempre está suportando alguma tomada de decisão, alguma melhoria que a gente está fazendo. Eder, mas eu quero um BI para acompanhar a minha equipe. Mas sua equipe você vai acompanhar quando tiver alguma anomalia, você vai ter que tomar a decisão. Então, é sempre tomar a decisão. No final do dia, a gente está sempre buscando tomar decisão, uma aceleração,
algo assim, certo? E falando sobre estratégia, é importante que a gente forneça informações valiosas e precisas, certo? Para que sejam feitas as belas tomadas de decisões. Como a gente faz isso em um BI, em um dashboard? Primeiro, a gente precisa ter dados confiáveis de qualidade. Se a gente for criar um dashboard que não tenha uma base consolidada, que ela seja muito inconstante, como é que é inconstante, Eida? Toda semana eu tenho um campo novo. Toda vida os campos são colados de forma diferente, são atualizados de forma diferente. Isso não dá uma confiabilidade para os dados, certo? E a gente perde a qualidade, a gente não tem fácil acesso, e aí pode deixar o dashboard inconstante, ele pode quebrar várias vezes. Outra coisa é ter a visão clara dos objetivos. Então, todo momento a gente precisa saber quais são as metas que a gente quer falar ali, quais são os pontos fortes, fracos, quais são as necessidades do time para um dashboard, para um BI, antes da gente começar qualquer coisa, certo? E outro ponto muito importante é que tudo pode mudar toda hora. Quando a gente começa um dashboard, ele tem uma tendência a ficar se atualizando, a gente ir lá e atualizar ele com novas visões, porque ele dá uma visão estratégica, dá uma tomada de decisão, dá uma nova visão que a gente não tinha antes, certo? Beleza. Uma dica muito importante para conseguir fazer toda essa parte de estratégia é responder o eu quero para algo. Então, se você responder eu, quem vai usar esse dashboard? Quem é o eu que vai estar lá todo dia usando, analisando esse dashboard para tomar a decisão? Certo. Essa pessoa, o que, que ela quer? Qual é a expectativa dela de tomar de decisão? O que, que ele deseja ver? Para complementar isso, é o para que ele quer isso. O que, que a gente vai agregar de valor a entregar esse dashboard? É importante porque às vezes a gente pensa que é só um dashboard, mas tem um valor ali que a gente pode estar entendendo e estar agregando. Então, por que, que a pessoa quer? E o algo que seriam as informações para chegar naquele ponto que ela quer. Muitas vezes a gente passa por isso, muitas vezes a gente determina mais tempo para a base de dados, para os dados, as informações, do que para criar o dashboard. Porque se alguém quer alguma coisa, a gente precisa buscar onde eu posso tirar aquela informação, certo? E aquela informação, geralmente, a gente vai tratar em uma base de dados, tem que deixar ela fácil, acessível, de uma forma que a gente consiga se comunicar, tá? E antes da gente começar também, tem algumas perguntas que geralmente aparecem e quais são os principais problemas no Locra Studio e como a gente resolve eles. Então, geralmente, os maiores erros do dashboard não estão nos dashboards. Eles estão sendo causados lá na base de dados. Então, primeira coisa que a gente vai fazer depois daqui é ir lá na base de dados, antes mesmo de abrir o DataStudio, certo? Eu vou mostrar a base de dados que eu criei aqui para vocês. Mas quais são os erros? Primeiro, quando a gente altera muitos dados de uma vez só na base de dados, é o exemplo que eu vou falar, aquele colar por cima, a gente gera em algum outro sistema, cola por cima de uma planilha Google, e aí a gente pode estar ali alterando muitos dados, certo? E aí, quando a gente faz isso, a gente pode estar impactando como o Locra Studio entende esses dados. O outro ponto é que quando a gente insere novas colunas ou apaga novas colunas, isso impacta o dashboard porque ele entende que ele está desatualizado e, por estar desatualizado, ele prefere não mostrar nenhuma visão, aquele famoso quebrar, do que mostrar algo desatualizado que seja inconstante. Então, ele vai pedir sua confirmação que você realmente fez uma alteração na base de dados. Por isso que, de vez em quando, ele quebra quando a gente está ali mexendo na base, etc. E outro ponto é que o Locra Studio, hoje, ele é conectado com a internet. Então, se você tiver sem internet, ele vai quebrar, mas é porque está sem internet. Então, algumas vezes ele não vai conseguir ter uma conexão com os dados perfeita, ele não vai conseguir trazer os seus dados. Tem um impacto negativo, mas geralmente, quando você fica sem internet, você vai conseguir analisar os dados, ver eles. Você não vai conseguir ter eles atualizados, certo? O Locra Studio está passando por algumas atualizações para tentar deixar ele mais leve e também deixar mais fácil que ele se mantenha com os dados, mas ele não vai buscar os dados. Por isso que ele tende a não ser online. Ele é on-time, chamado. Por quê? O online é quando ele se conecta com os dados toda hora.
O on-time é de que, em tempo, ele vai lá na base de dados, coleta e volta. A gente pode forçar isso, essa atualização, eu vou mostrar para vocês como a gente força isso, mas por isso, mesmo sem internet, você consegue puxar o filtro, Marina, porque ele fez um time. Então, como ele já entendeu a base de dados, geralmente é de 15 minutos, ele vai lá, 15 minutos, coleta as bases atualizadas, e aí ele carrega na nossa frente ali, certo? Eder, mas quando eu dou o meu F5, ele vai e atualiza. Ele atualiza, é uma forma de atualizar ele, aquele famoso F5, que ele reiniciar o site, certo? Mas uma vez que você entrou, ele demora uns 15 minutos para atualizar novamente, tá? Beleza. Dito isso, como eu falei, eu gastei ali 10 minutinhos para falar de teoria, porque eu acho que grande parte do nosso treinamento vai ser na prática mesmo. E aí, só o que a gente vai ver na prática hoje? A gente vai ver parte de dados, como eu falei para vocês, nas partes mais importantes, eu vou falar um pouco. A gente vai ver como adicionar os dados, como criar gráficos e algumas dicas gerais aí. Tem um número de coisas que a gente vai fazer nesse dia, tá? Então, aqui, eu já vou trocar minha tela. Vocês vão ver agora aquela famosa planilha Google. Alguns chamam de Excel, tá? Ponto importante que eu quero, antes de começar a falar de dados, para quem está com a internet muito instável, não está totalmente confiante na internet para atualizar dados e etc., e precisa estar atualizando de tempo em tempo, vocês podem tornar uma planilha offline, certo? Só ir aqui, arquivo, tornar disponível offline e vai funcionar daquela forma padrão de sincronização. Quando você tiver internet, todas as suas alterações vão subir para a planilha Google. Enquanto estiver sem internet, você vai estar alterando e ele vai estar salvando no seu computador. Pegou a internet, ele sobe tudo para o Google, certo? Só para vocês terem essa noção. Continuando, aí eu trouxe aqui, vocês podem ver que eu tenho duas abas, certo? Vou estar riscando na tela de vocês. Duas abinhas. A gente tem a abinha número 1 e a abinha número 2. Eu vou mostrar para vocês um pouco da diferença de cada aba, certo? A aba número 1 aqui a gente tem o F, estado, cidade. Isso aqui são dados geográficos que a gente vai trabalhar para mostrar para vocês alguns tipos de gráficos bem legais. Outro aqui eu trago produtos, data da venda, e aqui a gente já começa a ver que tem uma base de venda, certo? Trouxe para vocês? Então, volume, valor e custo. Trouxe uma base super simples, totalmente feita pelo Gemini, para a gente trabalhar aqui só de uma forma bem estruturada, já tem os dados, e vocês verem como seria uma base minimamente ideal, certo? Então, o que seria a base ideal, Eder? Eu sempre preciso de data. 90% das vezes a gente vai mexer com data. Geralmente, em todos os momentos, o Data Studio vai pedir data, porque é uma informação extremamente importante. Eder, não tem. Aí, talvez você não vá querer essa informação, e são outra visão. Mas, geralmente, ele vai pedir, eu vou mostrar para vocês lá. Valores, métricas. Então, a gente vai ter uma métrica para estar tocando aqui, certo? Vai, Ju. Tudo bem? Tudo Uma bem. dúvida. Ao invés de usar data, eu posso usar período? Por exemplo, eu extraio um relatório que eu puxo o período de mês, ano. Eu não uso data, eu só uso o mês e o ano, pode ser? Pronto. Se você tiver um dado, assim, período de mês e ano ou semana, é interessante você sempre trazer ele para o formato de data. Então, sempre colocar no primeiro dia, no último dia. Você escolhe um dia aleatório e coloca ele no formato de data. Tá Isso bom. vai ajudar muito na sua base de dados. Assim, muito. Oi, é a mesma coisa que a Juliana falou. Porque, por exemplo, eu estou até tentando fazer e eu trabalho com mês, só que quando a nossa tratativa, né, ela é de 16 a 15, eu trabalho com mês e semanas, né, dentro desse período. E minha maior dificuldade está sendo parametrizar desse jeito. Pronto. Aí a gente pega e coloca. Você coloca mês, e se for toda segunda-feira, a gente consegue colocar. Você coloca toda segunda-feira daquela semana, entendeu? E aí, ou então você fala, não, eu quero final da semana. Você coloca todo domingo, todo sábado, para que a gente tenha uma data final. Mas aí eu fico com essa data igual você colocou, data da venda. Essa como padrão, e dessa base eu tiro as outras. Lá no dashboard a gente vai fazer tudo. Eu vou mostrar para vocês. Dessa data aqui, a gente consegue tirar semana, consegue tirar mês, consegue tirar
trimestre, quadrimestre, uma série de coisas, certo? Eu consigo colocar mês a mês com o nome do mês, com o número do mês, aí a gente vai lá, vocês vão ver que é super simples, certo? Mas tem uma coisa importante. Eder, se eu quiser, eu posso vir aqui. Eu quero que venha, Eder. Eu preciso que venha aqui mês, o nome do mês. Aí aqui a gente vem aqui, poderia digitar todo o texto e colocar para ele vir mês, certo? Não tem problema. O Data Studio, ele entende fórmula, mas ele entende que a fórmula vai gerar um texto, ele entende o texto da fórmula, não tem problema. Então, se a base de vocês tiver fórmula, por isso, eu vou explicar para vocês, se vocês viessem, por exemplo, na base que vocês tiram automática, já vem assim, janeiro 2023, vocês fariam a transferência ao contrário, colocaria de janeiro para uma data, entendeu? Algumas bases que a gente pega, vem assim, mês 1, o ano 2023. Aí a gente iria fazer o oposto. Então, eu iria fazer ano, iria fazer mês, iria fazer dia que eu colocaria 1. Faz todo começo de mês. Ou então, o dia 30, enfim. E ele traria em data, certo? Importante isso aqui, pessoal. Isso aqui é muito importante, tá? Eu vou mostrar para vocês por quê. Próximo ponto que eu queria mostrar para vocês é a segunda base de dados, certo? Gente, vocês, quantas vezes na vida vocês já viram base de dados assim? Tem um título aqui na primeira linha, aí a gente pega aqui, tem a data, uma cidade, e depois a gente vai aqui por várias classificações que a gente faz. A gente tem o mesmo nome aqui, volume, 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 feijão, trigo, café, arroz, várias coisas aqui, e os campos se repetem. Eider, isso aqui é errado? Vamos lá. Isso aqui, para no dashboard, não é o ideal e é errado. Ele nem vai conseguir, você nem vai conseguir subir essa base. Por quê? Vamos lá. Essa visão aqui é uma visão de análise. É uma visão que você provavelmente já faz hoje para ter uma análise, um acompanhamento de algo. Para um dashboard, primeiro, ele vai tentar entender campos. E quando a gente tem campos com o mesmo nome, a mesma nomenclatura, volume, 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 ele não consegue diferenciar campos. Então, vai ficar difícil para ele analisar esses dados, certo? Então, por isso que a gente não consegue fazer assim. Esse feijão não pode ser assim e, idealmente, a nossa base de dados, ela tem que ser toda tabular. Uma base de dados tabular não é assim. Essa aqui é uma base de dados para análise, certo? Base de dados tabular, um dado embaixo do outro e tem todas as definições aqui estruturadas, tá? Isso aqui é uma base de dados, pessoal, para a gente estar trabalhando no Data Studio. Ok? Todo mundo certo? Todo mundo tranquilo? Beleza. Vocês podem perguntar, Eider, eu poderia ter essa base de dados com o nome de métrica e aqui trazer volume, e aqui do lado trazer o estado do volume, valor, etc. Sim, você poderia ter. Para cada base de dados, o seu dashboard vai se comportar de uma forma diferente. Então, é importante só que, minimamente, a gente tenha ali nomes distintos e um padrão que você consiga trabalhar. Aí, sempre para sempre, por favor, tentem colocar data, uma métrica, e o resto a gente vai tocando, certo? Beleza. Agora, aí, gastei mais 10 minutinhos para explicar base de dados, vamos agora para o Data Studio de fato, certo? Todo mundo bem? Alguma pergunta sobre base de dados? Alguém quer alguma ajuda com fórmula? Tudo em paz, né? Tá bom. Todo mundo com ok? Todo mundo maravilhoso. Certo. A partir de agora, vocês vão ver a tela inicial do Locker Studio. Eu vou estar compartilhando o link do Locker no chat. Para quem não tiver, já tem aqui e possa usar. Ele vai pedir ali uma autorização, entrar na conta Google. Vocês entram e vão estar nessa tela aqui, certo? Nessa tela, o que a gente pode ver aqui? Coisas importantes. Primeiro, a gente pode criar um dashboard em dois cantos. Nessa parte de criar e bem aqui em criar em branco. Eu também posso criar com base em vários modelos. Eu tenho uma galeria de modelos bem aqui. Ele vai trazer já na visão de relatórios os recentes. Então, aqui eu tenho os relatórios que eu fiz, que eu trabalhei, que eu visitei, enfim. Eu tenho aqui compartilhados comigo, minha propriedade, os que eu apaguei, tem os modelos, a mesma coisa se eu clicar aqui, eu venho para cá, e eu tenho aqui uma assinatura que ele está trabalhando para
ter ali sua rentabilidade. E aí o Datitude está com o modelo Pro, que é outra visão, um aplicativo para celular, várias coisas. E a gente tem aqui fonte de dados adicionadas, a gente geralmente não vai mexer nisso aqui, e uma forma de análise. Essa análise aqui é bem legal, mas eu não vou me aprofundar nela hoje, porque vocês vão ver que se você aprender como fazer um relatório do zero, você vai aprender a fazer essa análise. No final do nosso treinamento aqui, eu volto a falar dela, tá? Ponto importante, você falou assim, Eider, eu quero entrar nessa galeria de modelos. Essa galeria de modelos aqui que ele vai dar, ela é bem pouquinha, bem pequenininha. E eu vou dar para vocês aqui uma galeria muito maior, que eu vou estar mostrando no chat agora. A gente tem aqui alguns modelos que são do próprio Datitude, certo? Do próprio time do Google. E aí você pode fazer seu dashboard com base nele. Nós também temos o nosso padrão 3 corações. Lá nos nossos materiais institucionais, vocês podem pegar eles e utilizar. No final também eu vou colocar o link para vocês. Mas antes da gente começar a brincar com o Datitude, eu vou mostrar uma galeria de modelos, onde vocês vão poder ver modelos de várias pessoas que subiram o modelo para ficar disponível aqui, certo? Aqui a gente tem, gente, quantidade de modelos, vários modelos, vários. Tanto aqueles mesmos que a gente viu agora, quanto outros modelos da comunidade. E aí vocês podem ver, alguns são pagos, mas você pode abrir eles para ter uma ideia. Tem de livro aqui, ó. Tem várias coisas super legais. Tem modelo, porque a internet está um pouco complicada hoje. Mas eu tenho modelos aqui de aplicativo para celular, tem uma série de coisas, tá? E aí vocês podem ver, pegar ideias e usar no dashboard de vocês. Eu pego muita ideia daqui, ou eu vejo procurando mesmo, tendo ideia ali do Google, pesquiso o dashboard, vejo ideia e aplico, tá? Mas vamos voltar para o nosso foco. Vou compartilhar com vocês essa galeria, certo? A galeria não é secreta, mas ela é mais difícil de achar. Você precisaria para outra parte do Data Studio, é bem complicadinho a gente achar. Então, já deixei para vocês aí. Beleza. Dito isso, se vocês estiverem fazendo junto comigo, a gente vai clicar nessa cruzinha aqui, nesse sinal de mais, para criar um novo relatório, tá? Nesse momento. Ó, vocês estão vendo que eu só vou fazer isso agora. Vou clicar nesse relatório em branco. Assim que eu clico nesse relatório em branco, ele vai começar a carregar, e a primeira coisa que ele vai fazer é perguntar assim, opa, qual a sua base de dados? Basicamente, o que ele está falando é, você não pode ir para canto nenhum se não tiver uma base de dados. E aqui a gente tem várias bases de dados. A gente tem a base de dados da Amazon, a gente tem base de dados do próprio Datitude, o Google Ads. Se você pode fazer, Eider, eu tenho uma planilha gigantesca aqui em Excel e está em CSV, eu não consigo subir para planilhas Google. Como é que eu faço? Você pode subir por upload aqui direto no Data Studio e ficar atualizando. Tem várias formas aqui de você acompanhar, tá? O que a gente vai usar hoje é o mais padrão, que seria aquele lá famoso planilhas Google, certo? Quem está comigo, clica na planilha Google, ele já vai ter uma inteligência de abrir a sua última planilha, a última planilha que você trabalhou. Então, a gente abriu essa base de dados para o dashboard, e aqui ele vai trazer tudo. Vocês lembram que eu só mostrei para vocês a base 1 e 2? Pois é, ele vai trazer até as ocultas para você demonstrar toda a parte tudo que você pode usar, certo? Vocês gostariam de quê, gente? Acho que eu me perdi. Eu perguntei alguma coisa? Gente, tem como mandar a base de dados para a gente fazer uma cópia? Beleza, vamos. Deixa eu compartilhar com vocês. Não tem problema. Preciso ser 2 segundos, só porque eu vou fazer uma cópia da base e vou compartilhar com vocês, tá? Aí vocês podem copiar. Porque vai que alguém começa a mexer na base que eu estou fazendo. Estou mandando a base para vocês copiarem agora, certo? 2 segundinhos vai aparecer aqui para compartilhar com todos vocês.
Pronto, está compartilhada a base com vocês. Chegou aí, vocês podem abrir à vontade, certo? Não, eu não deixei ela com nenhuma fórmula. Vocês podem abrir, façam uma cópia, pelo amor de Deus, para não mexer na base do amiguinho. Então, para fazer a cópia, lembrando como é que é? Arquivo, fazer uma cópia, coisa mais fácil do mundo. Faz a cópia, vai ficar cópia de, mas faz parte. E aí, vocês já seguem com essa base de dados, certo? Beleza, eu vou dar um tempo recorde para vocês aí de 30 segundos para copiar esses dados. Enquanto isso, quem tiver pergunta, vamos falando. Se não, eu já vou tocando aqui. Tá? Também dá para copiar o URL da planilha. Tá sim. Beleza. Pessoal, enquanto vocês vão abrindo, já abriram o Data Studio, clicaram em criar novo... Oi, Giovana. Eu acho que eu ia perguntar o que tu já estava falando. Se clicava em relatório, fonte de dados ou análise para criar. Você vai colocar em criar ou então é relatório. Você vai sempre criar relatório, certo? Certo, obrigada. Clique em criar relatório ou relatório em branco e aí você vai aparecer na tela que eu estou. Você vai ter aparecer aquela tela com várias fontes de dados, seleciona a planilha Google, seleciona a planilha Google, você vai chegar no mesmo canto que eu estou aqui agora, tá? Beleza. Nesse canto que eu estou aqui agora, gente, ponto importante. A gente tem algumas coisas a fazer. Primeiro, é para aparecer a base de vocês bem aqui, a primeira, certo? Se não aparecer, vocês me avisam, mas a gente tem como pesquisar e etc. Vai aparecer todas as páginas que a gente tem. A gente vai selecionar a página que a gente quer. A página que a gente quer é a base 1. Então, por favor, selecione a base 1. E a Thaís tem a pergunta. Vai, Thaís. Eu queria só perguntar sobre essa planilha que você mandou para a gente. Ela vai aparecer aqui na base de dados, que a gente salvou no Drive? Se você acabou de copiar ela vai aparecer. Você faz uma cópia dela. Dá um refresh, eu tive que dar um refresh na página e deu certo. Ah, tá bom. Tá bem. Tá. Então, aguarda só um minutinho para ela atualizar. Dá um F5 na página que ela vai aparecer. Certo? Certo. Aí, ela aparecendo, vocês vão selecionar ela, a base de dados, base 1, usar a primeira linha como cabeçalho, já vamos deixar isso aqui marcado, já vem marcado porque geralmente é o ideal. A Gliciane falou um negócio interessante, se você clicar em minha propriedade, como você copiou, vai aparecer logo em primeiro, tá? E aqui aparecem todos os itens, as últimas bases. Incluir células ocultas ou filtradas, por favor, sempre deixem marcado isso, porque algumas vezes a gente vai na base, verificar alguma coisa mais rápida, alguma coisa assim, filtra, e aí pode estar impactando no dashboard. Se você quiser, Eder, eu tenho aquela minha primeira linha, na verdade, é uma explicação, é algum texto, é algum cabeçalho aleatório. Eu posso vir aqui e colocar o intervalo específico. Então, eu digo que a minha base de dados começa na linha 2, e a partir disso eu posso dizer que ela vai até o F. Eu falo isso, estou falando o seguinte para o Data Studio. Data Studio, minha base de dados começa no A2, na linha 2, e vai até a coluna F. Aí ele só vai ver essas colunas. Geralmente eu não gosto muito de usar isso. Eu uso às vezes, mas não gosto porque a gente pode estar ali limitando demais a nossa base de dados. E quando a gente for fazer alguma atualização, melhorar, novos dados, a gente vai estar sempre, meus dados não apareceram. Talvez seja porque você colocou o intervalo especificado, certo? Gente, todo mundo comigo? Agora a gente vai adicionar a base de dados no Data Studio. Clique em adicionar, talvez esteja aí alguma coisa na chamada esteja na cima, mas está bem aqui embaixo, certo? Então, cliquem em adicionar aqui embaixo. Nesse momento, quando você adicionar, ele vai carregar, e esse carregamento dele são duas coisas. Ele está linkando com a base de dados, pegando suas permissões, que ele vai até fazer uma pergunta. Você está para adicionar base de dados a esse relatório. Você quer tudo certo adicionar? Sim, quero adicionar o relatório. Quando você faz isso, ele já, aquele tempo, ele trouxe para trazer uma primeira visão, um gráficozinho de alguma coisa da sua base de dados. Então, ele pegou aqui o F e pegou a quantidade de vezes que a UF aparece, certo? Ele traz isso só uma visão geral.
Aqui, antes da gente começar, eu vou explicar para vocês como o Datitude se posiciona, certo? Primeiro, assim como na parte de planilha, você tem todo aquele menuzinho aqui, certo? Organizar, recurso, arquivo, editar, várias coisas. A gente vai usar algumas coisas daqui, não tudo. A gente não usa tudo, assim como a gente não usa na planilha. Tem aquele famoso Ctrl+Z, aquele voltar, quando você faz alguma coisa errada, certo? O sinal de mais. Adicionar uma nova página, um relatório pode ter várias páginas. Adicionar um novo dado, então a gente acabou de adicionar a planilha, se você quiser adicionar outra planilha, você pode. Aqui a gente tem nossa parte gráfica, que a gente vai trabalhar bastante aqui, certo? Temos aqui esse pequenininho, são os gráficos da comunidade, são gráficos um pouco mais personalizados. Geralmente a gente não vai usar tanto, mas a gente pode usar para vez ou outra, depois para vocês. Aqui são os filtros, certo? Eles chamam esses filtros de controles, naquele filtro maravilhoso que você clica e filtra várias coisas, ou então um filtro de data, é tudo aqui, a gente vai fazer também. E aqui é para adicionar link, para adicionar imagem, texto, formas, linhas, várias coisas. A gente vai usar muito essa base aqui, certo? Essa parte aqui de cima a gente vai usar bastante. Tem layout também, a gente vai usar aqui, mas é bem focado. Eu vou explicar para vocês como a gente usa esse layout de uma forma bem dinâmica e já deixa bem utilizável e não precisa mais nunca mais se mexer na vida. Ponto importante, essa parte de cima aqui é onde a gente insere coisas, clica para fazer alguma ação. Geralmente todas as ações vão acabar nesse quadro branco. Esse quadro branco aqui é o nosso dashboard, certo? Então tudo a gente vai arrastar para cá, vai clicar aqui, criar aqui. Um ponto, aí, isso aqui sendo o nosso quadro branco, nessa parte da direita a gente tem onde eu trato dados e deixo tudo bonitinho, certo? Aqui, imaginem aqueles mapas mentais que a gente sempre fez, faculdade, colégio, a gente sempre fez mapa mental. A gente não precisa ter um local para organizar, colocar o sticker, alguma coisa, o post-it, algum canto. Onde a gente coloca o post-it é nesse quadro branco. Aqui é onde a gente escolhe o que vai nesse post-it, qual a informação desse post-it. Quando ele pergunta de missão de período, período é data. Lembra que eu falei para vocês que é importante a gente ter data? Sempre. Isso aqui é ele falando que tem um campo para o gráfico que ele só pode ser um campo data. Sempre, para sempre. Se vocês perceberam, como a gente só tem um campo data, ele já pegou automático a minha data de venda. Certo? Por isso que o campo data é tão importante. Depois a gente tem aqui alguns campos de dimensão, métrica, que a gente vai entrar já mais aprofundado. Vai, Thiago. Na base, você falou aí, né? O campo data, o campo de números, a formatação dela, de cada coluna é importante, o formato tem que estar em data, o formato tem que estar em número, em texto, como é que é? Se você já antecipar a sua formatação, eu vou mostrar já que o dashboard vai estar mostrando sempre. O dashboard vai estar sempre analisando o que o dado conforme a formatação da base, certo? Então, sua formatação é sim importante, a formatação da base, mas, entretanto, contudo, você vai perguntar assim, certo, Eider, mas eu fui atualizar meus dados e 2/3 do meu dado tem uma formatação e 1/3 tem outra. Vamos supor, você sem querer colocou na mesma coluna uma formatação de data e uma formatação de texto, certo? O Data Studio, ele vai entender pelo título do campo e pela maior quantidade de formatação. Então, nesse caso, a gente está 2/3 da formatação é data, ele vai entender aquele campo como data e vai dar erro em todos os outros formatos. Se tiver algo que ele não conseguiu compreender qual seria a principal formatação, ele vai quebrar. Ele vai falar, isso aqui está muito inconsistente, eu não confio nesses dados, é melhor quebrar, fazer a pessoa ajeitar, do que mostrar algo que não é o certo. Entendeu? Ele é bem inteligente, ele faz esse pensamento rápido. Beleza? Então, vamos lá. Thiago, deu certo? Beleza, ok. Obrigado. Top. Simbora. Dito isso, a gente vai entrar, certo? Em cada um desses, eu vou explicar para vocês como é que a gente faz. Tem algumas coisinhas aqui que parece ser nada, mas é coisa bem importante, essa divisão que ele faz. Vou explicar tudo, tá? A segunda parte que a gente tem aqui é a parte de estilo,
que seria onde a gente vai deixar as coisas bonitas. Então, aqui eu vou colocar cores, eu vou colocar uma formatação diferente, se eu quero uma barra, se eu quero um mapa de calor, tudo isso a gente vai colocar aqui, certo? E aqui também a gente vai colocar título, tamanho da letra, se eu quero uma letra maior, se eu quero uma letra menor, se eu quero a letra branca, a letra preta, a letra azul, verde, tudo a gente colocar nessa parte de estilo. É bem, basicamente aqui é onde a gente vai deixar bonito, é a boniteza, e aqui é a configuração, é onde a gente vai estar ali fazendo uma visão mais de dados mesmo, colocando o dado que eu quero, tá? Na direita, aqui vai aparecer os dados que a gente está trabalhando, então a gente tem aqui dados cidade, custo, todos os dados que estavam na base, vocês podem ver que ele já determinou alguns pontos aqui, o estado como texto, produto como texto, F como texto, cidade como texto, data, numeração aqui, certo? Ele sempre vai vir, esse campinho aqui de record count, é um campo automático que ele conta quantas linhas tem na base de dados, certo? E aqui, quando eu crio um gráfico, eu posso alterar um tipo de gráfico aqui mesmo, na frente de vocês, certo? Ele já traz aqui gráficos rápidos. Eu crio o gráfico de tabela, mas eu quero um gráfico de linha, aí ele vai trazer um gráfico de linha. Ah, não, eu não quero gráfico de linha, eu quero gráfico de coluna, ele vai trazer um gráfico de coluna. A gente vai entrar tudo isso, certo, gente? Não vamos tentar se antecipando, não. Venha cá. Tá? Mas vamos lá. Seguindo, agora que a gente já entenderam um pouco de como o Datastudio se posiciona, o Localstudio se posiciona dentro da nossa visão aqui, a gente vai começar a criar gráfico, certo? Ponto importante para compartilhar e etc. É só vir compartilhar e fazer várias coisas. A gente vai entrar nisso aqui mais para o final, certo? Não vou entrar agora. Vocês podem ver que ele coloca assim, ver, porque a gente está no menu de edição. Esse aqui não é a visão final dele, é a menu de edição. Então, quando a gente for fazer uma visão mais estruturada, a gente vai ver aqui, tá? Beleza. Eita, então vamos começar a ver gráfico? Não, agora não. Calma, gente. Vamos nos nossos dados, vamos analisar nossos dados. Tem algumas coisas que estão erradas e vocês nem perceberam. Opa, perdão. Fui rápido demais. Ele, para onde você vai? Agora, gente, a gente vai ver a visão. Eu quero ver os dados que a gente acabou de analisar. Eu posso ver isso de duas formas, certo? A forma mais simples, clico em recurso, você vai em gerenciar fontes de dados adicionadas. Me acompanhe. Clicou em gerenciar fontes de dados adicionadas, vão aparecer todas as fontes de dados que você adicionou na sua vida. Se ele quer adicionar uma fonte de dados novas, essa minha base de dados não presta, eu quero outra. Tá certo, gente? Clica aqui em adicionar a fonte de dados, vai aparecer aquela mesma telinha, vocês vão selecionar outra planilha, certo? Aqui agora a gente vai em editar, então, por favor, clique em editar, e vão aparecer nossos incríveis campos aqui da nossa base de dados, que a gente precisa fazer alguns ajustes. Primeiro ajuste, cidade. Não quero que fique como texto. A gente não quer que fique como texto porque a gente vai fazer um gráfico de mapa do Brasil. Tá vendo que incrível? E aí, para fazer esse gráfico de mapa do Brasil, o Datastudio precisa entender que isso aqui não é um texto. Isso aqui tem que ser informação geográfica. E como é uma cidade, tem que ser informação geográfica de cidade. Quando eu falar isso, você vai perguntar, você tem certeza, meu Deus? Sim. Eu faço agora, Marcelo. Tem certeza? Meu Deus, você quer alterar? Tenho certeza que eu quero alterar. Beleza, alterei. E ele, a partir de agora, já colocou aqui um mundinho para mostrar que a gente está em outra formatação, certo? Vou dar concluído. Vai aparecer essa fonte de dados, eu vou fechar. Marcelo, eu vou fazer de novo, que a gente vai mudar outra coisa também. Então, vamos lá, pessoal. Para quem não viu, recurso, gerenciar fonte de dados adicionadas. Vai aparecer suas bases de dados. Você vai clicar em editar. Clicou em editar, vão aparecer seus dados. Olha aqui, vocês podem ver que a cidade ela já está com o mundo aqui como um dado geográfico. Qual é outro dado geográfico que a gente tem aqui? Muito bem, é esse mesmo, estado, que a gente precisa colocar, certo? No estado, a gente vai colocar texto, informações geográficas e vai colocar para a subdivisão do país. Eider, qual é a diferença da subdivisão do país? Primeiro nível e segundo nível.
Eu não sei. E aí, quem souber, por favor, avisa para a gente estar sabendo. Porque aí, para mim, eu sempre quando eu coloco um, dá certo. Coloca o primeiro nível que dá certo. Josiane, se apareceu para você não editar, é porque provavelmente você fez a cópia da base de dados ou você só usou a que a gente tinha? Se você usou a que a gente tinha, a base de dados não é sua, por isso que você não consegue copiar, certo? Eu fiz a cópia. Mas o nome da base que você selecionou, que está bem aqui tem o nome... Oh, peraí. Bem aqui tem o nome de base de dados, não tem? A tua está assim, cópia de cópia ou está cópia de base de dados? Cópia de cópia. De base de Cópia dados. Cópia de cópia de base de dados? É. Vale. Faz uma nova, então, mesmo, como Tá. a Gliciane está falando, porque pode ter acontecido algum erro. Ok. Tá? Tudo bem. Obrigada. Mas vamos lá. Qualquer coisa tu me avisa, certo, Josi? Problema não, que a gente vai falar. Dito isso, eu coloquei subdivisão para dizer que é um estado, coloquei a cidade para dizer que é um estado, o custo ele já veio em número, data veio em data. Gente, eu estou fazendo isso, mas a gente está fazendo isso com campos bem estruturados, que a gente já montou. Agora eu vou dar um exemplo para vocês. Vou voltar lá na pergunta do Tiago. O Tiago perguntou, ele, se minha formatação, se eu colocar lá, vai impactar aqui? Vai. Vamos supor que eu colocasse minha formatação de data e ele entendesse como número. Seria para as regiões. Boa, Everton. Como assim regiões, Everton? Me ajuda, homem. Seria norte, norte, sul, sudeste. Boa. Entendi. Boa, Everton. Tá aí, vendo aí. Pronto, gente. A gente acabou de aprender uma coisa nova. Subdivisão 1, primeiro nível, seria o estado. Sim, isso. Pronto. E o segundo nível é a parte de regional, certo? Lembrando que nossas regionais Três Corações não são as mesmas regionais geográficas, certo? Quem já passou aqui por alguma briga com alguém de alguma regional sabe que não é a mesma. Então, Ceará não é Nordeste, desaprendam, Ceará é Norte, certo? Lembrem disso. Agora, vamos seguir adiante. Quando a gente fala de estado, tá assim, mas se a gente dá para criar essa base sim. A gente vai criar campo calculado já, Lucas. Mas a gente já pode tirar isso como exemplo, certo? Boa ideia, na verdade. Vamos lá. Se a gente tem aqui estado, gente, um ponto importante. Na verdade, falar de data. Vamos supor que a base que a gente tenha, eu tenho um campo data, mas ele entendeu o campo data como texto. Eider, eu posso vir aqui e só mudar o campo data de texto para data ou de número para data? Não façam isso. Vocês vão quebrar o dashboard de vocês, certo? Porque depende da forma que a gente fizer, a gente está forçando ele a entender o dado de um jeito. E nem sempre ele vai entender adequadamente. A gente mudou cidade, mas vocês vão ver que já é um padrão dele entender. Se a minha cidade, se eu colocasse Fortaleza, colocasse Fortal City, para alguns que a gente conhece dessa forma, ele não entender. Mas é uma cidade. Sim, mas ele não vai entender. Porque como texto, quando você cadastra a cidade, ele não vai entender que é uma cidade que ele pode utilizar e aí vai dar erro. Certo? Beleza. Agora que a gente já viu nossa base de dados, antes da gente ir para o campo calculado, que algumas pessoas devem estar querendo muito, calma, meu povo, a gente vai primeiro fazer alguns gráficos, certo? Eu quero mostrar que a gente vai e volta para essa parte aqui, é bem importante toda, certo? Mas a gente vai falar sobre campo calculado já. Eider, pronto. Falando desculpa, cara, só falando a respeito de cidade também, é interessante, se for fazer algum dash que fala de cidade, é interessante colocar o nome oficial da cidade, né? Se tiver acento, colocar, porque geralmente a gente tira os acentos dos nomes, né? E aí, como é um mapa, ele não vai entender direito o nome da cidade. Exatamente. Tem que colocar a cidade direitinho, assim como o Google entende lá no Google. Se você colocar o nome da cidade no Google e ele dá assim, você quis dizer isso, você vai usar aquele nome que ele quis dizer, certo? Porque se você colocar algum sem acento, Piauí e tal, ele precisa do acento para saber que aquela cidade certa. Ok? Vai, Carlos. Amigo, uma dúvida. Se a gente colocar no campo data uma frequência, por exemplo, quinzenal, primeira quinzena, segunda quinzena, ele entende? Não. Aí a gente vai voltar lá para aquele ponto do começo. Você coloca em formato de data
E aqui a gente transforma. Ou você pode, se você tiver, eu tenho um primeiro quinzena, tenho uma segunda quinzena, transforma esse campo, você faz uma fórmula para transformar ele em uma data válida, certo? Porque se tiver lá primeira quinzena, ele não vai entender. Ele precisa lá, dia 1/1/2024. Precisa lá bem direitinho, certo? Beleza? Ok. Show. Boa, Ian. Boa ideia, Ian. É um bom recado a gente usar validação de dados para não ter problema quando o pessoal for preencher alguma coisa. Muito bom. Beleza. Eu vou mexer um pouquinho com vocês aqui. Vou mostrar só, acho que vocês estão bem animados com esse negócio de data, então eu quero mostrar um pouco para vocês como a gente tem aqui, certo? Eu vou pegar o campo data e colocar para a gente ver ele aqui rapidinho, para vocês entenderem como ele fica. Vocês estão vendo aqui que ele trouxe data já 20 de janeiro, 23, várias coisas, certo? Várias coisas. Eu estou pegando, eu estou sem essa tabela, como é que eu crio uma tabela? Adicionar um gráfico, tabela. Primeira coisa, ele vai aparecer para você selecionar aonde clica em algum canto branco e aí ele vai calcular a tabela, certo? Eu vou ainda explicar um pouco mais sobre como criar gráficos. Não vai ser só isso, certo? Pelo amor de Deus, tenham calma. Vamos lá. Continuando, a gente tem aqui nossa base de dados. À direita, eu tenho aqui à esquerda o que eu escolhi como campo que eu vou utilizar. Coloquei data de venda, apareceu minha data de venda. Agora, eu não quero essa data de venda por dia, eu quero ela por mês. Só quero mês e ano. O que é que eu vou fazer? Beleza, pessoal. Vocês vão clicar aqui na parte esquerda ao nome da dimensão. Tem aqui, ó, dimensão. Aí tem seu campo, que deve estar data de venda. Você vai clicar à esquerda, em cima desse calendáriozinho, vai aparecer um lápis. Quando você clicar, você pode trocar o nome, colocar a data. Quando eu coloco data, ele vai trocar o nome aqui, certo? Trocou o nome na demonstração, ele ainda fala aqui, ó, o campo de origem o nome é data de venda, mas você trocou o nome para data, que está aparecendo lá é data. Ok, aí depois disso, vamos lá. Temos um campo data, e eu quero trocar para ano e mês. Está bem aqui. Bem facinho, ó, como é simples demais. Você vai clicar em tipo de dado, clicar em data e hora e vai colocar ano e mês. Quando você fizer isso, ele já vai atualizar e mostrar ano e mês. Tá vendo? Beleza. Visto isso, eu não quero ano e mês, eu quero só mês. Aqui, ele vai fazer. Eu quero mês e dia, porque eu não quero saber de ano, eu só vejo um ano só. Mês e dia. Não, eu não quero saber disso, eu quero saber dia da semana. Ok, dia da semana ele tem. Pegou o dia da semana. Segunda, quarta, quinta. Ok, mas não funcionei para mim. Eu quero que a gente veja trimestre, que eu trabalho só com trimestre. Ok, ele trabalha com trimestre. Certo? T1, 2, 3, 4. Agora vocês estão reclamando comigo, falando assim, mas ele não está ordenado. Aí, calma. A gente vai ordenar ele bem direitinho agora, certo? Então, primeiro, vocês entenderam como a gente consegue, pelo formato data padrão, deixar com que ele transforme essa data em um formato mais visual, certo? O que vocês precisarem. Agora, como a gente está em formato data padrão, a gente vai ordenar esses dados. O que é que eu quero fazer com vocês agora, certo? Vocês colocaram data, vamos trocar esse campo record count por volume de venda, certo? E agora, volume de venda, a gente pode trocar esse campo de duas formas. Primeiro, eu vou aqui em volume vendido, puxo e solto em cima desse record count. Vocês não estão vendo, mas eu estou soltando em cima do record count. Quando eu soltar, eu troco, certo? Outra forma que pode ser mais fácil, ou não, dependendo da sua escolha, é clicar em cima do texto aqui, ó, volume vendido. Cliquei em cima, ele vai aparecer todos os meus campos. E aí eu posso escolher qual que eu quero. Então, cliquei em record count, fui em volume vendido. Cliquei, coisa mais maravilhosa do mundo, tá aqui, certo? Beleza. Aí vocês vão fazer assim.
Ok, eu tenho o volume vendido, mas eu ainda não entendi a ordenação que ele está fazendo, né? Qual é a ordem? Vocês vão baixar um pouco. Pode baixar. E vai ter assim, classificar. Nesse classificar é que vocês vão classificar qual é o campo que vocês querem classificar e se é crescente ou decrescente. Nesse caso, agora ele está classificando pelo volume vendido. Tem uma setinha aqui dizendo que é decrescente. Ó, decrescente. Então, é do maior volume de vendido até o menor. Nosso maior volume vendido foi dia 27 de junho. Ele agrupou todas as nossas vendas nesse dia, certo? E aí a gente teve também, a gente pode também alterar. Eu não quero ver assim, eu quero ver por data. Então, a gente altera, ele vai trazer os campos que você está usando no gráfico ou outros campos, você pode escolher também. Geralmente, a gente vai sempre ficar com o campo do gráfico, certo? Eu oriento vocês a ficarem com o campo do gráfico. E aí, a gente vai trocar para data. Troquei para data, ele vai se organizar todinho. Estão vendo aqui? Ei, agora eu não quero ver por dia. Está muito cheio, está muito lotado. Como é que eu quero ver por mês? Certo, vamos lá. Por mês, naquele mesmo campo que a gente foi. Então, o que eu vou fazer? Clique em cima do nome. Clique em cima do calendáriozinho na esquerda. Clique em tipo de dados. Calma, que o bicho travou aqui. E vou clicar ano e mês, por exemplo. Aqui ele vai ficar já ano e mês. Olha como ele veio. Dezembro, novembro, outubro, setembro, agosto, junho, julho, maio, abril, março, fevereiro. E aqui embaixo ainda está. Vou mostrar para vocês. Bem aqui a gente está escondidinho. Opa, janeiro apareceu. Certo? Cada tipo de gráfico vai trazer uma forma diferente da gente fazer isso aqui, certo? A gente vai passar por os principais, tá? E aí, ponto importante, no tipo de gráfico de tabela, a gente tem a opção de colocar a linha resumo. Bem aqui embaixo, em cima de classificar, tem colocar a linha resumo, ele já faz um somatório total de tudo que ele estiver fazendo, certo? Ele vai fazer somatório ou média, quem escolhe é você. Então, se você quiser que ele faça a média de volume vendido, você vai clicar aqui do lado de métrica. Métrica é tudo que ele vai fazer um cálculo, certo? E dimensão é tudo que é um texto. Você vai clicar do lado de métrica, onde tem sum, e você vai ver as opções de agregação. Soma, média, contagem diferente, o mínimo, o máximo, a mediana, desvio padrão e a variância. Gente, isso aqui quer dizer que vocês não precisam mais fazer aquele cálculo todo na base de dados. Tudo faz aqui, certo? Ele faz de forma automática, ele já traz. Então, clique em média e seja feliz. Você vai ver aqui o volume médio vendido por mês. Pronto, ele já fez a média. E o total geral, ele vai sempre acompanhar o que você definiu como campo. Aí você vai falar assim, Eider, mas eu quero as duas coisas. Eu quero volume de vendas médio e eu quero a soma. Ok, não tem problema. Você só vai ter que adicionar de novo aqui o volume vendido. Quando você adicionar, vão ter 2 e você troca de novo, coloca para soma. E agora a gente vai ter o quê? O volume médio e o volume total somado, certo? Esses campos são os campos principais do dashboard que a gente vai estar montando, tá bom? Um ponto importante. Vai, Marina, rapidão. Aí, no caso, se eu quiser mudar o título, né? Só para dizer qual é a coluna da média e da soma. Vamos lá. Aí em cima, beleza. Volume médio. Eu vou colocar média volume. A internet aqui em São Paulo tá meio complicadinha, mas vai chegar. Aí a gente está aqui na soma, certo? De novo, clicando aqui do lado da base, mesmo quanto, onde eu altero o tipo de dado e coloco aqui soma volume, tá? Calma que ele vai dar. Pronto. É aqui que a gente tem internet, gente. Quando você está criando dashboard, ele vai puxar muito internet, certo? Aí vocês vão falar assim, Carol, só falar um negócio que está me perturbando. Se vocês têm toque, vocês também estão sentindo que está tudo errado, um está menor que o outro, ou coisa horrível, não preste desse jeito, não. Calma, meu povo, calma. Clique com o botão direito, vai aparecer para você redimensionar as colunas e ajustar, ou distribuir uniformemente, ou ajustar os dados.
Você pode, sim, você pode muito bem. Meu Deus. Você pode muito bem ajustar manualmente. Calma, Carol, eu vou te responder. Tá? Você pode ajustar manualmente tranquilamente, certo? Mas se você tiver sem paciência, você vai poder vir aqui e trocar para redimensionar, ajustar os dados. E ele adiciona automaticamente, certo? Carol, vai contigo. Olá, eu tô com uma dúvida, porque os valores tá diferente do teu. Ele não tá fazendo essa... Não tá aparecendo os mesmos valores. O que é que eu posso ter feito de errado? Tu pode ver se está usando o mesmo campo que o meu. Teu campo é o campo de volume, ou é o campo de Sim, venda, ou é o volume COGS? vendido. Volume vendido. Ou a tua métrica tá igual à minha? Deixa eu ver. Tá média ou E o soma? volume? Tá a soma. Agora, se perguntar, tua data, tu organizou por mês? Não organizei por mês. Pronto. Aí tá o negócio. Aqui ele tá agrupando por mês. Se eu trocar a minha data nesse momento, para trocar a data, vamos lá. Vem comigo. Ó. Dimensão, tu vai clicar no calendário. Meu Deus. E vai aparecer assim, data. Tipo de dados e vai clicar em data e hora. Aí aqui a gente pode estar agregando, certo? Pelo que você acha necessário. Eu vou colocar agora para vocês aqui, vou colocar dia do mês, para a gente ter uma variação aqui do dia do mês, bem legal. Vamos lá. Olha, dia do mês que a gente vendeu foram só esses aqui. Ele agrupou pelo dia do mês, certo? Outro exemplo que eu posso dar aqui é trimestre. Esse Global Protect aqui, tá? Aí ele vai agrupar pelo trimestre. Ele pode vários agrupamentos. Vamos focar aqui por enquanto. Coloca ano e mês, que ele vai juntar tudo, certo? Deu certo agora? Tudo em paz? Beleza. Acho que sim. Beleza, show de bola. Fechou. Então vamos seguindo, certo, pessoal? A gente tem mais uma horinha com vocês. A gente já tá, vocês já estão com uma análise boa aqui do que é o dashboard, de como a gente mexe nele um pouco. Agora a gente vai começar a entrar na base, a gente vai começar a criar um dashboard, certo? De fato. Beleza? Para criar esse dashboard, o que eu quero com vocês? A gente vai começar a fazer do zero, tá? Primeira coisa importante que eu queria, vamos fazer uma loucura, vamos apagar tudo que a gente fez na nossa vida. Selecionem igual em uma apresentação, vocês vão selecionar e vão digitar assim, delete. E ele vai apagar tudo que a gente fez até agora. Vai doer o coração, mas vocês podem fazer, vai valer a pena, juro para vocês, certo? Vai ficar tudo em branco e agora a gente vai começar a trabalhar, tá? Gente, 2 segundos só para eu responder esse bichinho aqui do Global Protect, porque ele está pedindo aquele númerozinho no celular. Faz 54 anos que eu estou precisando fechar ele toda hora. Pronto, agora vai. Deus misericórdia. Mas vai dar certo. Já ele chega aqui de novo. Se perturbar mais uma vez, eu faço. Vamos lá. É aquele para a gente dar entrada todo dia, vocês sabem, né? E aí ele está perturbando nesse momento. Mas vai dar certo. Seguindo para o que a gente está fazendo aqui, todo mundo agora que está com a base em branco, agora graças a Deus ele fez. Todo mundo que está com a base em branco, a gente vai começar um gráfico. Antes de começar o gráfico, a gente vai deixar ele bonitinho. Então, quero que todo mundo venha aqui, clique nessa forma, escolha uma fórmula de retângulo e você vai colocar aqui, como ele já diz, onde você tem que colocar. Se você for na ponta esquerda superior, ele vai ficar já demarcando o canto ideal e você vai colocar uma forma. Olha que coisa linda. Está começando a sair, gente. Tenham paciência que ele vai sair. Colocou essa forma, você vai colocar uma cor bem legal. Como a gente está nesse consumidor do centro, nossa cor principal, que eu acho muito bonita, é o azul. Aí você pode colocar esse azul aqui, tem os azuis mais escuros, ou você pode até ir na parte de personalizado e colocar um azul ainda mais escuro, certo? Se quiser aqui, você pode colocar um azul super azul. Como eu sei que se eu fizer um azul, posso repetir. Vamos lá. Vocês criaram já, todo mundo está comigo nessa parte da forma, fizeram um retângulo gigantesco aqui, perfeito. Vão clicar aqui, nessa cor que tiver, qualquer cor, a primeira cor que tiver aqui, clicou na cor, vocês irão selecionar qualquer cor. Eu recomendo o azul para a gente estar na mesma paleta aqui, ninguém está muito perdido.
E aí vocês clicam no azul, ele vai estar alterando a cor. Se clicar no vermelho, vai estar vermelho. Para a dica em geral, a azul é uma cor neutra, geralmente ela se dá com tudo, certo? Então é igual a calça jeans, que na mãe da gente falava que bota calça jeans, bota qualquer camisa que dá certo. Pronto, essa é a cor azul, tá? Vamos seguir com ela, então. Dito isso, vocês podem aqui estar organizando esse texto. Organizou o texto, ele e agora vamos colocar nosso título, porque a pessoa que entrar no dashboard, ela não vai ler assim que tiver entrando no dashboard, ela precisa saber o título do dashboard sempre. E aí clica na formatação texto, arrasta dentro aqui e digita o texto maravilhoso. Vocês podem digitar o que vocês quiserem, mais cuidado com as palavras, né? Então a gente vai digitar aqui dashboard de vendas. Ó, que lindo. Dashboard de vendas está aparecendo. Eider, não dá para ver nada. Todo mundo já digitou, porque eu sei que vocês são extremamente produtivos. Então, vocês vão aqui na direita e ficar a cor da fonte, tá preta, a gente vai colocar bem branquinha. Para quê? Para destoar com o nosso azul escuro, certo? Dito isso, a gente agora vai aumentar o tamanho da letra. Vamos colocar a letra bem maior, vamos colocar para 28. 28 é pequeno ainda, vocês são bons demais, vamos colocar para 36. Pronto. 36, a gente pode estar alterando o tipo dessa letra. Tem várias letras aqui. Tem algumas que eu indico, tem outras que eu não indico tanto, certo? Vocês não vão colocar, tipo assim, um permanent maker do nada. Tem que ver quem vai usar esse dashboard. Uma letra bem padrãozinha que eu gosto. Temos a Tahoma e o Ubuntu, que são letras bem padrões, são bem interessantes, certo? Se tivesse aqui sans serif, a gente usava ela, senão a gente pode continuar com essa, certo? Quicksand também é uma letra bem legal, gosto dela, tá? Vou usar a Quicksand, vocês podem ficar à vontade para usar a letra de vocês. E eu coloquei ali negrito, pode colocar itálico, pode colocar sublinhado, uma série de coisas, certo? Para o meio, posso colocar para a esquerda, para o meio, para a direita, daquele jeitinho de texto maravilhoso que mexe com o toque da gente. E eu posso colocar também o inserir link. Mas a gente fala disso já. Tenham calma. Já a gente fala de inserir link, agora não. Beleza. Dito isso, se vocês começarem a arrastar, ele vai sempre orientar vocês sobre o que está acontecendo no dashboard. Então, se eu colocar aqui no meio, ó, ele traz, assim como apresentações, que isso aqui vai estar centralizado. Para quem tem toque, a atitude é incrível, gente. Pode ficar tranquilo que ele vai resolver, você não vai ficar com toque de jeito nenhum. Beleza, agora que a gente já sabe por onde começar, a gente já sabe que tem ali, eu sei que eu tenho um título, vamos fazer dashboard. Gente, quando a gente vai fazer um dashboard, vocês precisam pensar em um filtro, certo? Então, quanto mais acima eu estou em um dashboard, menos granular é a minha informação, com maior o número vai ser. Por isso que todo começo de dashboard tem aquele venda total, valor total, não sei o que total, é sempre total, sempre números grandes, certo? Então, vamos começar isso. Primeira coisa que a gente quer ver é total de volume vendido. Como é que eu faço isso? Vamos lá. Adicionar um gráfico. A gente vai colocar assim, visão geral. Tá vendo aqui? Visão geral. Clique no visão geral. Qualquer um dos dois podem ficar à vontade. Clicou no visão geral, coloquem ele à esquerda. Aqui embaixo. Certo? Ele já vai trazer algum número totalizado. Sempre ele traz data. Sempre traz data. Ele adora data. Então, ele vai trazer data. Certo, pessoal? Agora, essa parte importante. Na métrica, a gente não falou que queria volume. Vamos alterar. Vocês já sabem como altera a métrica. Então, clique em cima do nome, vai até volume, clicou no volume, ele alterou a métrica. Como vocês podem ver, eu só posso colocar uma métrica aqui. E aqui a gente tem a soma, certo? Então, aqui eu tenho a soma do volume vendido. Vamos deixar ele bem aqui, organizadinho, certo? Beleza. Dito isso, agora, Eider, assim como o volume, eu quero fazer o de venda. Beleza, vocês querem fazer o de venda? A gente vai fazer algo que ninguém nunca fez na vida. A gente vai fazer aquele copiar e colar. Ctrl C, clica fora, Ctrl V. Quando você fizer isso, ele vai loucamente fazer uma cópia e você vai poder mexer ela à vontade, certo? Tá vendo? É uma cópia igualzinha. Irmã gêmea, tá vendo? Pronto. A partir desse momento, ele repete. Vamos lá. Selecionei,
posso selecionar igual apresentações, ou posso clicar em cima. Cliquei em cima, Ctrl C, Ctrl V, ele vai colar juntinho e você arrasta para onde você quer, tá? Todo mundo está comigo, eu imagino que sim. A internet caiu. Meu Deus, Antônio. Calma que ela volta. Vai estar gravado, Antônio. Calma, vai estar gravado. Agora, fique comigo, eu vou tentar estar sempre voltando alguns pontos, mas a gente não pode voltar tudo. Queria criar. Eita, Antônio, se eu voltar, vai impactar 155 pessoas. Vamos com calma. Fica comigo, aprende aqui, depois tu volta e a gente ensina a criar tudo, tá? Vamos lá. Tendo o volume vendido, a gente vai trocar agora para venda, valor de venda. Cliquei em cima, coloquei valor de venda. Mesma coisa eu vou fazer onde tem o meu... Vocês já copiaram e colaram, que vocês são muito rápidos e ansiosos, eu sei. Então, vou colocar aqui custo nesse outro, certo? Cadê meu custo? Está aqui. Pronto. Agora vocês vão começar a reclamar, mas valor vendido é em reais, não é em número assim, está errado. Calma, gente, calma, tudo está resolvido. Vão clicar naquele lapisinho, clicando nesse lapisinho, vocês vão pegar em tipo de dados de novo. For em tipo de dados, tem numérico e tem moeda. Você não quer numérico, você quer uma moeda, você quer reais, que a gente não chegou nos Estados Unidos, então a gente vai vender em reais, né? Vendeu em reais, tá bem aqui, ó, BRL, Real Brasileiro. Clicou em BRL, olha que incrível. Ele já colocou em formato monetário, certo? Sensacional para vocês, tá? Esse número gigantesco, 17 milhões, mesma coisa com custo, a gente pode vir aqui, número, colocar em moeda e colocar para reais, BRL, tá? Tá ótimo, gente. E aqui a gente teve 17 milhões de valor e 13 de custo. Aí vocês vão falar, mas não dá, esse negócio aí tá muito grande, eu vou ter que ler até os centavos desse jeito, não funciona. Calma, vamos lá de novo. A gente quer agora... Ora, seria muito bom, viu? Bora. Aí, nesse ponto aqui, meu povo, a gente vai para estilo, certo? Por que estilo, Eider? Porque a gente vai começar a mexer um pouco na forma de visualização desse dado. Uma coisa é a gente entender que eu escolhi o dado que eu quero criar. Outra coisa é entender o estilo do dado, certo? Primeiro, eu posso escolher entre mostrar o título ou não. Então, eu posso colocar um título aqui para ele ser mostrado. Uma formatação condicional igual do planilhas. Aí eu quero que quando tenha número tal, ele fique vermelho. Passou de 15 milhões, fique verde. A gente coloca nessa formatação. Já a gente fala sobre ela, lá na parte de tabela, certo? Eu posso... Pronto, aqui está o Tchan do Verão. É o compactar números, certo? Quando eu falo compactar números, exatamente o que ele está falando. Ele vai compactar e trazer aqui, ó, 17,49 milhões. Se eu botar para o 1000, ele vai ter 17,864 mil. E traz. Eider, eu não quero a vírgula. Eu odiei essa vírgula. Eu posso escolher as casas decimais? Pode. Você pode colocar para ter 0 casas decimais. Você pode escolher para ter uma casa decimal. Você pode escolher tudo, certo? Até 3 casas decimais você pode. Geralmente é legal a gente trabalhar com máximo 2. Dependendo do número, a gente trabalha com 1 ou até nenhuma, certo? Beleza. Dito isso, a gente vai estar compactando os números. E tem uma coisa super legal. Eider, eu coloquei tudo. Minha internet caiu nesses últimos 3 minutos e eu quero colocar tudo de forma compacta de uma vez. Tem como? Tem. Se a gente estiver selecionando todos os gráficos forem iguais, eu consigo tratar o estilo deles todos de uma vez, certo? Então, compactar número ou descompactar todos de uma vez, alterar a quantidade de casas decimais todos de uma vez, tudo, tá bom? Muita coisa. Tá. Agora vamos no 1 a 1 para vocês, a gente não perder nenhum campo. Algumas coisas não vão aparecer, certo? No estilo. Exemplo. A parte de título, porque título é único, então não tinha como fazer para todos. Formatação é formatação única, não tinha como fazer para todas. E a gente tem também aqui dados ausentes, já apareceu. Esse aqui é, se não tiver nenhum dado, tiver vazio, ele tem que aparecer o quê? Sem dados, 0, um negocinho, um hífenzinho, nulo ou mostrar em branco.
Eu gosto, não gosto de mostrar em branco, porque senão fica um pedaço do dashboard sem nada. Eu gosto de colocar o hífen, ou se você tiver ali um 0, pode colocar 0 também, certo? Não coloque em nulo, porque senão as pessoas vão perguntar, vai dizer que está quebrado, não está quebrado, certo? Posso mudar aqui a cor do texto do rótulo, posso colocar para azul, olha como ele está ficando bonitinho de azul. E eu posso mudar aqui também, colocar para o meio, porque todo mundo tem toque, a gente quer que as coisas fiquem bem centralizadas. Então, eu posso colocar aqui a organização, tá? Aqui embaixo é uma zona de perigo, certo? Por que é uma zona de perigo? Porque essas coisas podem ficar bem feias se você não fizer direitinho. Coisa importante, você pode colocar um plano de fundo, agora está transparente, eu posso colocar para ele ser azul, por exemplo, e eu volto lá na minha cor de texto e coloco para ela ser branca. Pronto. Olha aqui. Mas tem um problema. Ficou assim, mas tá vendo que ficou retangular, totalmente retangular? Tem gente que não gosta, tem gente que uma visão mais com bordas é melhor. Como é que eu deixo isso com bordas, Eider? Bem aqui, gente, a coisa mais fácil do mundo. Ó. Logo embaixo que vocês colocaram a cor, vocês vão poder estar mexendo em quanto de ângulo a gente vai ter. E, geralmente, eu indico vocês colocarem 15 ou 20. Vocês já vão ter um ângulozinho cortadinho aqui, certo? Bonitinho. Mais que isso, eu não acho que fica muito legal. Tá? Aí aqui a gente tem, ó, mais que isso, já fica redondo demais, perde um pouco da característica. E aqui eu vou mostrar para vocês, o Ctrl Z funciona perfeitamente. Tá? Um ponto importante que a gente tem aqui também é se eu quero adicionar sombra, aí ele fica com aquela sombrazinha, igual do apresentações, e se ele vai ficar transparente, a gente pode deixar ele mais transparentezinho. Tá vendo como ele fica transparente? Se eu colocar a mesma coisa, eu vou colocar para esses dois tem a mesma coisa. Um minutinho. Meio, meio, meio. Foi pro meio, coloquei azul. Fui pro negócio, coloquei para ficar no 15 e coloquei a cor branca. Pronto. Tá vendo que esse aqui tá transparente? Se eu colocar para cá, ele vai meio que sumindo. Tá vendo que ele tá na frente, mas não tá? Pronto. Que ele tá transparente, certo? Beleza. Eu vou tirar a transparência dele, porque a gente não quer que ele fique transparente. Nesse momento, eu acabei de testar vocês para saber se alguém ia me perturbar para eu voltar. Como ninguém perturbou, eu entendi que vocês estão super rápidos, entenderam tudo que eu falei. A partir de agora, são 11h20. Eu vou começar a acelerar a nossa passada. Eu não vou mais explicar o que já expliquei, certo? Então, eu não vou mais explicar a parte do tipo de dados e não vou mais explicar coisas de cores quando tiver igual, tá bom? Vamos se manter. Agora a gente vai começar a acelerar, certo, pessoal? Primeiro, vocês estão vendo que todos os nossos gráficos estão com tamanhos diferentes. Vocês podem ajeitar isso, logicamente, de forma manual, ajustando. Do mesmo jeito que vocês ajustarem aqui, é igual nas apresentações, ele indica que a caixa está igual ou não, certo? Aí se ajeita, ele vai estar igual. Perfeito. Ponto importante. Eider, está mais para um lado do que para outro. Como é que eu faço para não ficar assim? Selecionou tudo, estilo. Lá embaixo tem uma parte que vocês devem ter visto e não falei nada. Foi de propósito. É o padding. Você pode colocar para ser automaticamente ou não. O espaçamento dos lados, eu não gosto quando ele coloca muito, ele coloca 24. Botem aqui para ser 4 de um lado e 4 do outro. Assim, vai ter uma sobrinha pequena e ele sempre vai ficar centralizado, certo? Beleza. Dito isso, vamos seguir, tá? Fizemos números gerais, agora eu vou fazer um gráfico de barras com vocês, tá? Clicou em gráfico, foi em barras, colocou onde você quer, vou colocar logo embaixo daqui, ele já adicionou, e a gente vai puxar para o lado. Pronto, muito legal. Aqui a gente tem o gráfico de barras. Como a gente quer fazer visão geral e a pessoa vê o volume vendido total, ela vai querer também ver o volume vendido mês a mês. Então, vamos fazer isso. Onde tem se tiver aparecido algum campo para vocês, coloque em data de venda.
Onde tem data de venda, vocês vão trazer a métrica de volume e soma mesmo. A gente está somando nesse momento, certo? Some da volume de vendas. Como eu disse para vocês, nesse campo de configuração, a gente só trata dados. Se eu quero uma boniteza, um estilo, a gente vai ver na parte estilo, tá? Tá. Aqui a gente tem a quantidade de barras. No caso, como eu vou querer... Opa, peraí. Temos um problema. Voltamos na configuração e eu vou trocar de dia a dia, eu vou colocar para mês e ano, certo? Vocês já sabem como colocar. Vou colocar porque quanto mais acima no meu dashboard, menos granular é a minha informação. Então, eu tenho que dar informação mais geral para a pessoa ali botar o olho e saber o que ela quer ver. Pronto, vou dar informação mês a mês. Achei horrível porque está decrescente pelo volume. O que a gente quer? A pessoa geralmente pensa, quando vê formato de data, ela pensa na organização de data. Então, eu vou colocar de data da venda na classificação em formato crescente, certo? Pronto. Dito isso, agora a gente vai para estilo. Fui em estilo, tá vendo que tá só até outubro? Por quê? Porque ele limitou a quantidade de barras até 10. Ele pode limitar para 9, várias limitações que ele faz. Vocês podem tirar essa limitação ao apagar o número de dentro. Aí ele fica sem limites. Ele vai trazer todas as barras que tem dados, tá? E aqui o que vocês devem estar me perturbando muito, ele não tem um rótulo de dados, como é que as pessoas vão ver os dados dele? É horrível. Calma. Só clicar em mostrar rótulo de dados. Podia repetir, por favor? Posso repetir. Vocês vão em estilo, vai aparecer gráfico de barras, qual é o tipo de gráfico de barras que você quer, e vai ter assim, barras. Provavelmente vai ter barras 10 aqui. Vocês irão apagar, clica nesse barras 10, seleciona ele e apaga. Quando você apaga, ele fica ilimitado a questão de barras. Ele não limita, certo? Às vezes, por que isso é bom? Às vezes as pessoas querem ver assim, eu quero só ver os últimos 6 meses. Aí você limita a quantidade de barras a 6. Não, eu só quero ver os últimos 3 meses. Você limita a quantidade de barras a 3, certo? Então, você pode fazer essa visão. Tá? Beleza. Não falou nada, quer dizer que entendeu? Vou seguir, certo? Não deu certo, Thaís? Tu tá no formato de barras? Pode seguir, vou acompanhando. Tá, bora. A gente pode compactar os números também, certo? Os números não estão aparecendo, a gente já vai resolver isso. Vocês podem compactar os números para deixar eles menores, colocar eles para 0, porque a nossa venda foi gigantesca. Alterar a cor dos gráficos, mas vamos deixar azulzinho mesmo, bonitinho. E bem aqui embaixo eu vou resolver a parte de vocês com o valor mínimo do eixo e valor máximo do eixo. O valor mínimo do eixo, a gente pode ver que tem um padrão. Ele, automaticamente, ele pode usar a escala para determinar qual é o melhor valor. Nesse caso aqui, como a gente está agrupando dados, ele ficou desse jeito. Eu posso colocar aqui o mínimo dele, eu vou colocar ali para 60 mil, certo? Que eu vou colocar, porque eu vou ver aqui que 60 mil é onde eles geralmente passam já. Então, 60 mil. Quando eu apertar Enter, ele vai alterar. Olha como ele começou a aparecer. E o máximo eu posso aumentar até para... Está em 80 já, vou colocar 90 só para vocês verem como é que é. Coloquei 90 mil, o máximo aqui foi para 90 e eu consigo ver aqui a diferença de mês a mês, certo? Beleza. Um intervalo de escalas, quanto tempo a gente vai intervalando e o nosso eixo. Eider, é possível colocar uma formatação condicional no gráfico? Depende do gráfico, certo? A gente pode colocar a formatação condicional, mas depende muito do gráfico. No gráfico de barras, não. A gente pode colocar, se você quer uma formatação condicional, geralmente a gente vai tratar ela em uma visão de tabela. Aí você pode colocar barras dentro de uma tabela. Já a gente vai fazer isso, certo? Mas vamos lá, que senão a gente vai ficar sem tempo, gente. A gente consegue aqui também colocar uma linha de referência. Então, todo mundo tem meta. Então, a gente consegue colocar um valor constante de meta. Eu vou colocar a meta aqui nossa. É 75 mil. Constante. A gente só passou da meta uma vez. E eu posso também colocar uma métrica. Se eu colocar a métrica, ele vai perguntar qual é a minha métrica
de meta. Se você tiver uma meta que varia muito, e você lá, dia a dia tem uma meta, você pode colocar aqui sua métrica de meta, certo? Beleza. Pode repetir, por favor? Oi? Posso? Pode repetir, Olha, por favor. bem aqui tem uma parte de linha de referência. Vai estar bem aqui embaixo do onde você escolhe a cor. Você coloca na linha de referência, você vai aqui. Se for valor constante, você digita o seu valor que quer. Se for uma meta, uma métrica, um dado, um campo lá da planilha, lá da base de dados, você coloca em métrica e aí você escolhe o campo que você quer, certo? E aí ele vai alterar. Por exemplo, se eu colocar volume vendido, ele vai pegar ou você quer a média, ou você quer a mediano, percentil, mínimo, máximo, e aí você vai definindo, tá? Seria a referência. Beleza, né? Tá ótimo, gente. Vocês também podem colocar aqui, trocar o nome para meta. Em vez de média ali, vai aparecer assim, meta. Várias coisas. Geralmente a gente usa para meta isso aqui, quando é a meta constante, tá? Beleza. Gente, de novo, vou começar a acelerar. Bora embora. Beleza. Fizemos um gráfico de barras por mês. Agora, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou trocar o nome desse título. Vou mostrar o título aqui. Volume por mês. Vai ficar maravilhoso. Volume por mês, está bem ali. Eu vou lá embaixo. Se você for lá embaixo, você pode escolher aonde essa legenda fica. Se ela fica abaixo, se ela fica acima, se ela não fica em canto nenhum. E eu vou escolher canto nenhum, porque eu estou mais preocupado, nesse caso aqui, com o volume, segundo o gestor queria, tá? Aqui tem exatamente, eu posso escolher tudo, cor do meu título, tamanho do título. Eu vou colocar aqui a cor do meu título e vou colocar que ele vai ficar com 32 de tamanho, volume por mês, e ele resolveu, tá? Vou deixar só umas bonitas nele, vou colocar ele um pouquinho cinza, para ele ficar assim. Tá ótimo. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Lembra que a gente fez um campo de geográfico? Vamos colocar aqui o mapa, que eu acho que vocês querem muito ver esse mapa. Selecione o mapa que vocês querem. Eu gosto muito do padrão gráfico de mapa. Selecionou o gráfico de mapa, vocês vão selecionar qual parte geográfica vocês querem. Aqui ele já veio o estado, certo? E minha métrica foi o volume. Então, ele vai pintar os estados pelo volume. Vocês estão pensando assim, Eider, esse não é o mapa do Brasil. E você não é americano. Você está falando português bem direitinho. Então, cadê o mapa do Brasil? Calma, gente. Vocês vão aqui embaixo e tem aqui, ó, área com zoom. E vão colocar lá para o Brasil. Procura Brasil aqui, pelo amor de Deus, e coloca o Brasil. Está em ordem alfabética. Então, é só colocar Brasil. Vai aparecer o Brasil bem organizado. Maravilhoso, nosso Brasilzão aí. Aqui, quanto mais escuro tá, o maior volume de vendas. Então, vocês podem ver aqui, Ceará e São Paulo são onde a gente tem grande volume de vendas, o outro está meio variando. Ele não quero que seja azul, eu quero que seja uma cor mais... Onde tem o máximo, ele vai ser verde. Onde tem o médio, ele vai ser amarelo. E onde ele vai ter ali nada, ele vai ser vermelho. Pronto. Olha que loucura que temos aqui. Cuidado quando vocês forem fazer assim. Depende muito do que vocês querem mostrar, certo? Porque o mínimo, às vezes, não quer dizer que a pessoa está abaixo da meta. Por isso que a gente tem que ter cuidado. Aqui a gente tem a legenda. O mínimo foi 26 mil e o máximo foi 61 mil. Tá? Então, tem que ter muito cuidado quando for fazer todas essas coisas. Pronto. Olha, eu não vou deixar assim, porque meu gráfico estava muito bonito e estava compatível com o meu dashboard, que estava ficando azul. Então, eu só vou trocar um pouco. Isso para ele. Pronto. Pode, mas de uma forma mais organizadazinha. Já a gente chega nela, certo? Eu vou explicar para vocês como a gente muda essa visão para uma visão mais de outras formas, tá? Essa aqui, ela sempre fica no Brasil e sempre está falando. Mas você pode fazer assim, não, Eider, eu quero um mapa que eu possa navegar por ele, como se fosse um Google Maps. Vamos fazer isso.
Agora eu não vou criar um gráfico novo, eu vou alterar meu gráfico. Onde eu tenho um gráfico, cliquei aqui em cima e vou alterar meu gráfico para mapa preenchido. Quando eu clico em mapa preenchido, eu vou ter aqui um mapa do mundo. Vai aparecer para você assim. Vai aparecer o mapa do mundo todo. E aí eu posso mexer nesse mapa, vocês estão vendo? Como está estado, ele pintou o estado todo. A gente não colocou a métrica estado. Se eu trocar o local de estado para cidade, aqui a gente vai começar a ver cidades. Então, se você acompanha várias cidades dentro do estado, colocou a nomenclatura certa, a gente vai poder acompanhar a cidade. Está vendo que ficaram vários pontinhos? Vamos dar um zoom aqui na parte Ceará. Olha, Fortaleza ali, bem direitinho, gente. Olha. Tá vendo? Maracanaú, Eusébio, Fortaleza todinha, a gente consegue ver. Se você tiver CEP, a gente consegue também ver por CEP, certo? Aí aqui você consegue ir mexendo, clicando, várias coisas. Ah, não, eu sou de São Paulo. Peraí, então, vamos chegar em São Paulo, né, gente? São Paulo tá bem aqui. A gente chega em São Paulo, Paraná, tudo tá aqui pertinho, a gente vê, certo? E ele mostra, certo? Beleza, pessoal. Ah, Ed, eu quero deixar uma visão fixa. Eu gostei desse, eu achei esse incrível, eu quero deixar ele fixa. Tem como? Você coloca a visão que você quer. Vamos supor que eu queria só essa parte aqui do sul. Eu quero acompanhar como é que tá, pessoal, São Paulo e Paraná, Santa Catarina. Vamos supor isso. Você pode definir a visão aqui, clica, definir como visualização padrão. Tá vendo que apareceu aqui? Ele definiu que sempre que você abrir o dashboard, essa é a visualização. Meu Deus do céu, pessoal. Nada, bom dia. Bom dia. Essa aqui é a visualização padrão, certo? Se eu alterar, colocar assim, eu vou colocar mais mundo para vocês entenderem como isso aqui realmente altera. Eu vou ter em estilo, colocar, definir. Tá vendo que ele aumentou aqui, ó, telinha? A gente que escolhe. Nesse caso aqui, certo? Tem vários tipos de mapas, então vocês podem colocar. Só lembrem de sempre estar com uma visão do que vocês realmente precisam mostrar. Lembra do eu quero para algo. O que é esse algo? É só uma parte do Brasil? É o Brasil todo? E aí vocês conseguem fazer isso, certo? Eu vou alterar para a visão de estado de novo, porque o que eu quero fazer vai ficar mais legal. E vou trazer essa visão aqui, certo? Vou voltar para o que a gente tinha antes. Pronto. Maravilhoso. A gente tem aqui nosso Brasilzão. Um ponto do gráfico é que a gente pode criar formas e colocar atrás dela. Tá vendo que o gráfico de mapa, geralmente, ele é bem grande? Eu tenho um pequeno problema com ele, porque ele é muito maior do que ele precisa ser, a área. E aí eu faço só aquela ordenação. Boto algo atrás, vou botar que ele seja cinza e vou clicar com o botão direito, ordenar e enviar para o fundo. Igual a gente faz nessa questão de apresentação, certo, gente? Coloquei aqui mapa do Brasil e vou colocar aqui o texto volume no mapa. Pronto, gente, tá chegando, tá ficando bem direitinho nosso mapa, certo? Aqui eu cliquei demais. Pronto, agora vai. Beleza. Todo mundo tá comigo, gente? A gente já pode seguir para os próximos pontos? Beleza, entendi que sim, a gente vai seguindo, certo? Vou colocar a cor aqui, só para não ter problema de toque, e a letra depois a gente ajeita. Vamos lá. Dito isso, agora eu vou rapidamente, a gente vai passar aqui 10 minutinhos falando só de outros gráficos rapidinho, certo? Vai ser um bate-bola bem rápido. Gráfico que vocês vão querer, outro gráfico importante, seria o gráfico de linha. É bem complicado esse gráfico temporal, nem sempre vai ser do jeito que vocês querem. Eu indico a gente fazer um gráfico combinado,
certo? Que esse gráfico combinado, bem aqui, ó, gráfico de combinação. Eu geralmente prefiro ele é mais fácil de fazer, então não vou fazer o gráfico de linha com vocês, vou fazer apenas de combinação, que eu acho que já vai suportar tudo que vocês querem. O de combinação, ele trouxe aqui data de venda, eu vou trazer data de venda em semana, para ter uma diferença do gráfico de cima, e a combinação que eu vou fazer aqui vai ser valor versus custo, certo? Quando eu faço, se eu fizesse valor, eu posso ver valor durante as semanas. Eu vou fazer valor versus custo, para a gente ver como ficaria. Vou alterar a minha classificação para ser de acordo com a semana. E vou colocar ela crescente, certo? Assim a gente vai ter aqui, ó. Tá vendo que a gente tem os picos de venda? Se vocês perceberem, só por esse gráfico a gente entende que tem semanas específicas que a gente tem pico de venda. E se vocês verem, são de 4 em 4 semanas. Então, na nossa base, a gente já viu que ela direcionou um pico de vendas ali na 4ª semana do mês, certo? Por que eu sei que é a 4ª? Porque aqui, ó, começou, ó, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª semana do mês. É ali quando nossos vendedores estão atrás de bater meta e estão atrás de fazer isso acontecer, tá? Então, beleza. Botei meu base, vou colocar aqui só ajustar, eu posso colocar cumulativa, não cumulativa, para exibir os pontos, para mostrar o rótulo de dados, só que fica muito cheio de negócio. E aí a gente pode alterar a série 1, o que está em linha eu colocar em barra, o que está em barra eu colocar em linha, não tem problema, certo? Série 2 também, a gente pode trocar o que é linha para barra, o que é barra para linha, sem problema nenhum. Vocês estão vendo aqui agora? Perfeito. O que eu vou fazer? Vou colocar esse aqui em linha, vou colocar esse aqui em barra. Pronto. A gente pode colocar eixos diferentes, pode colocar linhas diferentes, tá? Pronto. Posso escolher eixos diferentes. Às vezes a gente tem porcentagem versus um valor. Posso colocar a porcentagem ter um eixo diferente. No caso, uma visão, determinação, onde ela se encontra no gráfico diferente ao clicar aqui em direita e esquerda, certo? As outras coisas é suavização, coisa bem geral, ou coisas que a gente já viu aqui embaixo. Vocês vão ver que é o máximo, o mínimo. Não vou entrar mais nisso porque a gente já falou, tá? Ponto importante. Eu estou ficando sem espaço no meu dashboard. Tá vendo aqui? Chegou no final dele, não tem nada para baixo. Como eu faço para aumentar? Você vai em Theme Layout. Layout. Você vai descer um pouquinho. E vai ter bem aqui a altura. Aí você vai colocar a altura que você quer. Eu vou colocar só um 1 na frente. E vou colocar 1900. E aí ele vai aumentar a altura do meu dashboard para eu ter mais espaço. Tá, certo? Isso também serve para a largura, mas não indico a gente mudar muito a largura, certo, pessoal? Depende só se você quer para um celular, alguma coisa específica. Ponto importante para sempre, amém. Por favor, coloquem esse modo de exibição aqui em ajustar a largura. Sempre. Por quê, Eider? Na nossa empresa, gente, a gente tem pessoas com tamanho de tela diferente algumas vezes. Algumas vezes a pessoa tem uma tela maior, outras vezes tem uma tela menor, tem uma segunda tela, está na televisão. Quando você colocar ajustar a largura em qualquer monitor, qualquer canto que você for abrir o seu dashboard, ele sempre vai se ajustar, independente, certo? E isso é muito bom, para que você não tenha problemas com as pessoas falando problema. O único problema disso é que se você for querer dar um zoom naquele nosso Ctrl+, ele se ajusta, tá vendo? Mas tem como a gente burlar isso. Como? Geralmente, os nossos notebooks, ele tem aquela função de 2 dedos. Você vai dar zoom com 2 dedos assim. É só dar o zoom com 2 dedos que você consegue dar zoom, certo? Tá vendo? Se você fizer essa função do zoom. E como é que eu sei que tem? Pega os 2 dedinhos e bota para cima ou para baixo, que ele vai fazer também aquele scroll, tá? E aqui vocês podem ver, a gente já está na visão de visualização. Vou voltar para a visão de editar, clicando aqui, tá bom? Beleza, pessoal. O último gráfico aqui para a gente fazer um campo calculado já. É o gráfico de pizza. Tem gente que odeia o gráfico de pizza. O que a gente vai fazer com ele?
vai só colocar aqui, define a sua dimensão de período, qual é a dimensão que você quer, e aí você vai ver todo o gráfico de pizza. Aqui ele está fazendo por dimensão, eu quero que ele faça por produto. Ele traz o produto aqui e traz no gráfico de pizza qual é o produto. Para um gráfico de pizza ficar bonito, legal, o que eu indico? Não coloque ele pizza assim, fatiazona grande. Vem bem aqui, ó, logo embaixo, e bota ele no formato de rosca. Vai ficar mais bonitinho, fica mais elegante. Olha como ele fica mais legal assim, tá vendo? Aí você consegue fazer outras coisas. Se você quiser, se esse seu gráfico de pizza, ele não quero porcentagem, eu quero que ele seja em valor. Você pode vir aqui e colocar valor. E aí, quando você faz isso, ele vai trazer o valor de cada um. E algo que eu gosto muito de fazer, certo? Aí sou eu, Eider. Sempre que eu tenho valor assim que eu quero botar, eu trago, por exemplo, aqui a gente está trabalhando com volume e cord count. Volume, certo? Eu trago o total de volume, bem aqui, ó. Faço Ctrl+C, Ctrl+V e trago esse total de volume aqui. Aí, o que ele vai fazer com isso, certo? Para vocês entenderem como vai ficar legal. Coloco 0, para a gente ter um negócio, e vou colocar para ele não ter cor. E minha letra vai ser preta. Aí ele vai ficar desse jeitinho aqui, aqui dentro. A minha expectativa é que ele fique aqui dentro, entendeu? Tá vendo? Aí ele vai ficar como se fosse o total desse gráfico. A gente está fazendo várias coisas de uma vez só. O único problema que a gente tem é que qualquer dashboard que a gente tenha mais do que 3 cores padrões, ele começa a ficar confuso, certo? Então, para dashboard, você sempre vai ter uma cor principal. Na cor que a gente foi fazendo o nosso dashboard, a gente foi fazendo ele na cor azul, certo? Então, eu gosto de colocar cor única e desse jeitinho aqui, certo? Ah, não, Eider, mas eu prefiro uma cor específica para cada coisa. O arroz, ele me lembra uma cor tal. Você vai clicar em valores de dimensão, filtrar aqui, que é pesquisar valores e colocar arroz. Aí ele vai trazer. O arroz, nesse caso, eu quero que ele seja uma cor mais clara, um cinza, porque o arroz também é cinza. O café, ele já vai ser, em vez de rosa, ele vai ser aqui marrom. E o milho vai ser, para quem gosta de milho verde e amarelo, eu vou colocar amarelo, certo, meu povo? E o por último que a gente tinha é o trigo, é? Agora eu esqueci qual é a outra coisa que a gente tem aqui. É o feijão. E o feijão já vai ser vermelho. Olha, tá vendo como ficou? Aí são 4 cores diferentes, mas são cores bem próximas, tá vendo? Um é amarelo, o outro é laranja e o outro é uma meia laranja escuro, tá? Então, temos 3 cores só. Beleza. Dito isso, a gente tem aqui a nossa visão de pizza. Gente, para a gente acelerar, eu vou fazer agora um campo calculado. O campo calculado que a gente queira fazer aqui, vamos na nossa base de dados, adicionar um campo calculado, certo? Fui na base de dados que já mostrei para vocês como chegar aqui, vou adicionar um campo calculado, e agora a gente tem nosso momento de campo calculado. Vamos trabalhar um pouquinho, então. O campo calculado que eu vou fazer aqui, eu vou fazer com vocês 2 campos calculados. O primeiro seria vamos fazer margem, certo? Ou lucro, vamos fazer lucro. Mais fácil. A gente pode fazer lucro. O que é o lucro? É faturamento versus custos, perfeito? A gente pode fazer de 2 formas. Eu posso só clicar em valor menos o custo. E ele vai dizer que está tudo ok. Eu não indico vocês a fazerem só isso, tá? O que vocês sempre vão dar prioridade para fazer? Vocês vão colocar sum na frente. Eu vou somar o valor de venda e eu vou somar o custo para, então, calcular. Se eu fizer assim, quando ele for agregando meus dados, a gente colocar de data para mês, para trimestre, ele sempre vai dar certo, tá? E daqui eu salvo e já vai aparecer lá para mim como um campo utilizável, certo? Simples assim, a gente vai fazer um campo calculado mais complexo, que é um dos melhores campos que a gente tem. Apareceu para mim lucro aqui já, tá vendo?
ele aparece em azul porque é um campo de cálculo. E aqui a gente tem nosso lucro, tá bom? Eu vou fazer case, que é o melhor do que if. E aí, a gente vai chegar... Esse aqui é nosso modelo padrão, tá? Agora, a gente vai voltar lá na base de dados. Tem um ponto importante. Eider, eu criei meu campo, mas eu cliquei em adicionar métrica e cliquei direto em adicionar um campo. Quando eu faço dessa forma aqui, que eu não vou mostrar para vocês, porque não é interessante para vocês, só cria o campo calculado para um gráfico e não cria para a base toda, certo? Então, eu não vou mostrar para vocês porque eu não acho interessante vocês já começarem com esse. Se vão criar um campo, vocês vão lá em recursos, fontes adicionadas, cliquem em editar e vão criar um campo aqui, tá? Bem melhor. Agora, vamos fazer um case. Lembra que o Everton trouxe para a gente a visão de regional? Vamos fazer nossas regionais? Não vou fazer todas, certo? Eu vou fazer só algumas para a gente não focar aqui. Eu quero focar mais na fórmula do que nos dados em si agora, certo? Então, eu vou colocar aqui regionais. Regionais, eu vou fazer um case. É quase que um se, mas um case a gente pode fazer várias coisas com ele. E aí eu vou mostrar para vocês. Primeiro, eu tenho que explicar para o Datitude que eu estou fazendo na fórmula. Então, eu vou digitar case. Se você começar maiúsculo ou minúsculo, você continua da forma que você começou. Eu vou colocar para ser maiúsculo, certo? Para todos poderem ver. No case, o case ele é uma condicional. Então, eu vou falar assim, olha esse caso. Quando, aí ele é internacional, ele vai falar em inglês, certo, pessoal? Então, quando o meu estado for igual, e aí eu vou colocar aspas simples quando for texto, e ele vai dizer, quando o meu estado for igual a Ceará, tem que estar igual está lá no texto, certo? Para ele pegar. Então, você vai colocar a regional norte. DEM norte. Porque o Ceará, para a gente, 3 criações, fica na regional norte, certo? E eu vou fazer a mesma coisa. Eu posso copiar e colar. E eu posso colocar aqui quando estado São Paulo. Então, São Paulo. Olha que incrível. Por quê? Porque nossa regional de São Paulo é São Paulo, não é Sudeste, certo? E já, por outro lado, eu posso falar aqui que quando Rio de Janeiro, Sudeste. Certo? E aí a gente pode fazer várias coisas. Ponto importante. Ele faz isso aqui de forma lógica. Vocês estão vendo que tem 1, 2, 3, 4? Então, primeiro ele faz essa regra, depois ele faz essa regra, depois essa regra, e vai fazendo regra a regra, tá? Ele não faz tudo de uma vez. Então, se você colocar um campo, vou supor, quando data da venda for maior do que 20... Tá vendo? Deixa eu colocar quando o valor da venda for maior do que 20 mil, então você faz que venda incrível. Quando for valor da venda menor do que 10 mil, você faz que venda. Que venda, pai, calma, né, Lucas? Calma. Que venda. Aí aqui a gente tem o quê? Eu tenho um gap aqui entre maior que 20, menor que 10, certo? Não coloquei nada. Se tiver alguma coisa aqui, ele não vai dar nada, certo? E aí, se eu tiver aqui, por final, colocar quando o valor de venda maior que 10 mil, DEM que venda 2. Aí, vamos lá. Gente, tudo que é maior que 10 mil, tudo que é maior que 20 mil, é maior que 10 mil? Sim. Tudo que é maior que 20 mil é maior que 10 mil, certo? Mas,
como o 20 mil está primeiro do que o 10 mil, se alguma coisa ele já determinou que é maior que 20 mil, quando chegar na vez do maior que 10 mil, ele não vai aplicar a mesma regra, entendeu? Porque é um depois do outro. Então, nesse caso, ele só vai pegar nessa linha 7 tudo que está entre 10 mil e 20 mil, porque o 20 mil para cima ele já aplicou lá na linha 5, tá? É assim que ele funciona, é assim que ele pensa, beleza? Aí vocês podem ver que ele está dando erro. Toda hora ele fala, olha, não tá com erro, tá com erro. Por quê? Sempre que a gente for terminar esse case, eu preciso colocar assim, else. Else o que é? Quando nada der certo, o que eu preciso dar de resultado? Ele pergunta, você precisa falar que é vazio ou zero, geralmente a gente usa. E depois você precisa falar assim, termine, end. Aí ele vai terminar. Às vezes ele pode dar erro se você estiver misturando muito maiúsculo e minúsculo. Então, sempre, por favor, tentem deixar tudo de um jeito só, certo? Ou é tudo maiúsculo ou é tudo minúsculo. Não brinquem muito com a paciência dele, porque algumas vezes ele fica sem paciência e começa a dar um rumo de erro. Então, ou tudo maiúsculo ou tudo minúsculo nos textos de ação, tá? Aí vocês podem ver que ele deu certinho aqui. Vai, Diego! Diego, a internet caiu, a gente não tem tempo para esperar. Quando você voltar, a gente continua, tá? Aí eu vou dar salvar aqui e vou salvar o campo calculado, vou dar o concluído e vou ver o campo calculado lá no negócio. Oi, Marina. Eu sou obrigada a colocar um espaço depois de cada caractere que eu escrevi? Caractere não, de cada frase, vamos dizer assim. Tipo, São Paulo, aí quando eu vou colocar o DEN, eu tenho que colocar um espaço? Tem que colocar um ele espaço. Não, tem que coloca colocar? espaço, coloca espaço. Tá. Ele não entende, não. Beleza, Essa regra de campo calculado é uma regra bem específica, certo? Não é, tipo, ele está mexendo com uma regra condicional. Ele segue alguns parâmetros específicos. Vai, Diego. Ei, voltei. Agora tá me ouvindo, né? Tô te ouvindo agora. Sempre vai estar em inglês, né? Aquelas regrinhas sempre em inglês, né? Naquela do case, sim. O que vocês podem fazer é ir lá no Gemini, colocar a regra que vocês querem e pedir para ele transformar aquelas regras em um case. Aí ele faz, vocês copiam e colam, certo? Certo, brigadão. Tá. Aqui eu vou trocar o produto para regionais, só para vocês verem como ficou. Vocês vão ver que vão aparecer 3 e vai ter uma ruma de vazio aqui, tá vendo? Norte, São Paulo, Sudeste, o vazio que foi aquele else que a gente colocou, tá? Gente, coisinhas rápidas e importantes, enquanto a gente não termina. A gente tem aqui o compartilhar, é só compartilhar, você pode compartilhar por link também, 3 corações, copia o link e a pessoa vai poder usar, mas tem forma de você compartilhar que não é só dessa forma, tem outros jeitos também, que eu acho bem legal e importante a gente falar aqui. Clicou nessa setinha do lado de compartilhar, você pode agendar a entrega desse dashboard diariamente. Então, você pode vir aqui, pode aplicar um filtro e pode aqui adicionar um horário de início e horário que ele vai todo dia enviar esse dashboard, todo dia, por semana, mensalmente, você escolhe. E aí você determina o que vai ser, certo? Você pode também personalizar a mensagem, o assunto, tudo isso, tá? Ponto importante que vocês nem perguntaram é a parte de filtro. Então, aqui a gente tem vários filtros, colocou a lista suspensa, mas nem preciso falar muita coisa, porque é bem simples. Vocês já sabem o que são os campos. Então, coloquei um campo data, botei aqui no formato de mês, ano e mês, igual a gente estava falando naqueles campos, vai aparecer aqui, ó, para eu filtrar o campo data por mês e ano, certo? Aí eu posso clicar somente ou eu posso clicar todos, certo? Se quiser... Desculpa. Desculpa. Eu não sei se você falou, pode deixar que eu vou olhar na gravação, tá? Tá. Você chegou a colocar quando faz por semana, quando eu te Coloquei. falei, ou no mês com aquele período? Coloquei. Então, beleza. Então, eu olho lá. Tá. Obrigada, viu? Nada. Aí a gente tem aqui o ver. Se vocês verem, a gente também pode filtrar já direto no gráfico, certo?
Então, sempre a gente pode filtrar. Se eu quiser ver só Ceará, no mês tal, a gente já está vendo aqui só Ceará, as semanas aqui, ó. 23, 24, 25, 26. Daquele mês que eu filtrei, certo? Então, tudo isso tem, ó. Se eu quiser Ceará, e aqui eu tenho minhas semanas do Ceará toda. Ah, não, eu quero ver só a semana, essas semanas aqui. Aí eu selecionei várias semanas e ele vai dar aqui que meu volume vendido foi 8.000. Aqui. Vai se atualizando tudo, certo? Beleza, pessoal. Outra coisa importante da gente ver é que eu posso gerar link do relatório e fazer download do relatório em PDF, certo? E aí você clica e faz o download em PDF do relatório, que lindo e maravilhoso que você criou. Não vi se você falou nisso, mas atualizando base de dados que está vinculada ao Dash, já atualiza automático? Não. Ele demora 15 a 15 minutos para atualizar. Você pode forçar uma atualização ao clicar aqui do lado, atualizar dados. Então, lembra que eu falei sobre atualizar dados? Forçar sem apertar F5, você pode atualizar dados aqui, ou você pode dar o famoso F5. Se quebrar, quando você adicionar o novo campo, vou dar um exemplo para vocês, certo? Estamos aqui na base de dados, eu vou trocar esse UF aqui para estado compacto. Quando eu troco isso aqui para estado compacto e eu vou lá no meu dashboard, eu fiz uma alteração na minha base de dados, quando eu edito, eu vou em atualizar campos. Se eu vou em atualizar campos, aí ele vai me dar o que na minha base de dados mudou. Nesse caso, mudou só o título do campo. E ele entende quando eu mudo o título do campo ou um campo inteiro. Ele falou aqui, ó, eu tenho um novo campo, estado compacto, e eu deixei de ter um campo UF. Apliquei, resolvi. Vai, Ju. Eu tenho limitação de tamanho da base de dados. Eu não vi se você falou isso antes, tá? Oi, tá me ouvindo? Oi? Tô ouvindo agora. Oi? Ah, tá. Eu não vi se você falou sobre o tamanho da base de dados. A gente tem limitação de linhas igual eu tenho? Não, a gente não tem limitação de linhas. A sua base de dados, como elas podem vir de vários campos diferentes, é mais a limitação da onde você está levando. Exemplo, o Planilhas Google tem uma limitação de linhas, o Excel tem uma limitação de linhas. Você pode subir seus dados em CSV. Ele aceita tranquilamente, certo? Perfeito. Que é algo que ilimitado. Perfeito, obrigada. Vai, Carla, rapidinho. E deu de novo. Aqui, então vamos supor, eu quero que essa planilha minha, essa base de dados minha, ela vai ser atualizada semanalmente. Certo. Né? Como é que eu faço para o meu Looker Studio puxar esses novos dados que eu coloquei nessa base minha de dados? Ele já vai puxar automaticamente. Quando você atualizar, ele puxa automático. Mas se você trocar um campo, trocar alguma coisa, aí ele vai dar um erro. Mas não, se você atualizar tudo igual, ele vai atualizar meu dado. Se você colocar tudo igual, ele vai atualizar. Se você tiver com ele aberto antes de atualizar, ele vai demorar 15 minutos para atualizar. Agora, se você der um refresh, der um reiniciar, ler o F5, ele vai pegar na mesma hora os dados novos. Não, perfeito. Obrigada. Vai, Mari. Oi, bom dia. Uma dúvida. Eu percebi que no Data Studio tem um limite de formatação condicional, que são 20, né? E a gente consegue aumentar essa opção? O Data Studio ele tende a orientar você com tipo assim, até onde ficaria ideal os seus dados. Se você tiver mais de 20 formatações, aí a gente tem que ter cuidado. Pô, a pessoa não vai conseguir ver 20 coisas de uma vez, entendeu? Vai ficar meio ruim. Por isso que ele não deixa. Aí o que você pode fazer, não, eu quero aumentar, porque eu quero sim, ele vai ter que aumentar. Aí temos as famosas gambiarras. Tu vai pegar uma tabela de dados, copiar e fazer um embaixo da outra. Aí tu coloca 20 aqui, entendeu? Aí tu fica. Mesmo ele sem ter, a gente fala algumas coisas. Isso, perfeito. Lucas. 5 minutos, geralmente ele ainda, o F5 ainda, 5 minutos da nossa internet, Lucas, é só para ele conseguir carregar, entendeu? Por isso que dá os 5 minutos. Não, os 15 ele faz, Lucas, ele faz. Se você atualizar a base de dados, ele faz 15 minutos, certo? Antes de 15 minutos, só dá o F5. Porque o F5, para ele, funciona mesmo que vai atualizar dados, entendeu? Ele carrega todos os dados de novo. Depende de internet. Se a internet estiver ruim, ele vai pegar o último F5 de antes. Se a internet estiver boa, aí ele vai carregar dados, entendeu?
Beleza. Pessoal, a gente está acabando. Eu queria segurar vocês 2 minutinhos do almoço só para mostrar algumas coisinhas, certo? Rapidinho. Primeiro, o que a gente viu hoje, tá? Como adicionar dados, dicas gerais, como criar gráficos. Ou um ponto importante que estou dando para vocês na tela é um livro sobre dados que vocês podem ver. Ele é muito legal e ele destrói completamente o uso de bits, de gráfico de bits, mas ele é muito legal. Notas de lançamento e atualização do Locker Studio, são bem legais de acompanhar. Um removedor de fundo de imagens para que você coloque suas logos, suas imagens sem fundo no Data Studio, é muito importante. E eu falei muito sobre cores aqui, falei várias vezes, trouxe aqui o Adobe Color, é um site que a gente pode estar fazendo cores aí, certo, pessoal? Ponto importante que eu quero falar para vocês, deixar bem claro, o Data Studio sempre está em melhoria, e com esse negócio de Gemini e etc., ele está trazendo uma melhoria. A isso aqui é algo que saiu nesses dias, eu quero trazer só para vocês verem como ele está tentando se atualizar toda hora. O Data Studio vai chegar uma formatação dele com o Gemini, onde se a gente subir a nossa base de dados e apenas perguntar para ele, você perguntaria para ele e ele gera todos os dados para você. Isso aqui é algo do futuro. É só para mostrar como o Data Studio está melhorando. Toda hora ele está melhorando muito, tá? Então, a gente tem que ficar muito atento. Que legal. Ele vai gerando informações como se fosse um Google na sua empresa. E também ele vai chegar um momento que vai... Isso aqui é no futuro, certo, pessoal? Ele vai gerar um slide de forma automática. Você tem seu dashboard, ele vai gerar o slide de forma automática. E olha como ele vai gerar legal. Ele gera e dá uma análise aqui, certo? Dashboard de forma simples, e aí, uma apresentação de forma simples, isso aqui vai chegar no futuro. Tudo isso aqui é futuro, estou falando, certo, pessoal? E aí, é algo legal para vocês acompanharem. Acompanhem tudo isso, esse coisa de futuro, como está chegando na visão de Release Notes, que é a nota de atualização, tá? É muito legal atualizar. Eu vou deixar tudo isso aqui no material, tá? E aí vocês vão poder acompanhar, tratar tudo, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado. Sei que eu tomei aí tempinho de vocês, mais que necessário. Agradeço todos os complementos aí, todas as gratificações. Estamos juntos. Qualquer coisa, chama no chat. Se eu não responder na mesma hora, eu vou responder já. Muito obrigado por tudo. E boa tarde, bom trabalho para vocês. Boa sexta-feira. Uma fotinho, Eider. Vamos tirar a fotinho, então? Bora, tu consegue tirar aí, porque eu não consigo.